Fala galera, tá começando mais um do Zero Podcast. Acertei dessa vez, né, Eduardo? Isso aí, Kelvin. E aí, como é que tá, beleza? Beleza, graças a Deus. Estamos aqui para mais um podcast. Hoje com a presença do pastor Marcos Alvarenga. É uma honra recebê-lo aqui, pastor. Bem, eu que agradeço aí o convite, né, de vocês, do Eduardo, né? E do Kelvin. A gente poder trocar ideia aí, né? Isso aí. Curtir um pouco esse momento aí. Com certeza vai ser muito bom. Jesus. Bacana mesmo, pastor, receber o senhor aqui. O Eduardo. Eduardo. Isso mesmo. Eduardo. Isso Cara, mesmo. só pra não ficar Eduardo, Um pouquinho Eduardo, diferente, só pra aham. ficar mais chique. Isso mesmo. Mas, viu, então Eduardo? isso aí. É. Mas não foi a hora que teu pai chegou no cartório lá, a mulher escutou errado. Não, pior que não foi. Meu bisavô era Eduardo. Daí eles quiseram fazer Só pra uma não ficar brincadeirinha igual. só pra ficar igual. É só pra Eles ficar deram uma mudada. diferente. Não, legal, cara. Legal. Eduardo. É isso mesmo, diferente, né? Eu acho que é o primeiro que eu conheço, assim. Viu? Não vai esquecer. Com o hino não final. vai esquecer. Não. Bacana. Pastor, começa a contar um pouquinho da história do senhor pra gente conhecer, pro pessoal também conhecer o senhor. Certo. Bom, aí de que parte? Do início? Do zero, pastor. Do zero. Vamos lá então, né? Bom, quem eu sou, né? Isso. Aqui em Candó eu sou o pastor Marcos Alvarenga, né? Mas na minha cidade eu sou o Marquinho. Para alguns sou o Marcão. Embora sair bem novo, eu sou paranaense mesmo, né? Sou da cidade de Japurá, cidade que está ao noroeste do estado, né? Está entre Cianorte, 25 km de Cianorte, sentido Paranavaí, né? Então, região ali noroeste do estado. Nasci, cresci lá, né? Entendeu? Cidade de Japurá, uma cidade pequena, acho que deve ter hoje uns 10 mil habitantes. O município é pequeno, né, em si. A cidade é bem maior que Candói, né, no sentido de bairros, a cidade assim já... Porque não tem aquela cultura do pessoal morar na zona rural, né. Aqui, como é um município muito grande, muito espaço geográfico, né, acho que mais de 1.600.000, né. Extensão é grande. Então, Japurá é 164 mil alqueires. Dá pra colocar uns 10 Japurá dentro de Candói, né. Então aí, naturalmente, as pessoas migram mais pra cidade, né? Uma cidade, assim, bem evoluída, bacana. Minha origem é isso aí, Japurá, né? Cresci, saí de lá pra ir pro seminário. Isso aí. Pastor, conta um pouquinho mais pra nós como que foi sua infância. Uhum. Então, eu nasci num lar cristão, né? Por parte da minha mãe, né? Meu pai foi pra igreja quando conheceu minha mãe, o interesse de se casar com ela e coisa e tal, mas com 6 meses que ele casado, meu pai já se desviou novamente. Então, na verdade, ele não tinha tido uma conversão assim mesmo, né? Experiência com Deus, e ele acabou voltando para a vida antiga que ele tinha. E a gente cresceu aí nesse ambiente. A mãe, como uma galinha, cuida dos seus pintainhos, né? Então, eu e meu irmão Márcio, eu tenho 42 anos hoje, meu irmão tem 44, né? Então, quase 2 anos de diferença, ele mais velho que eu. Então, minha mãe colocava nós debaixo do braço ali e ia pra igreja, né? E, então, a minha infância foi assim, né? Uma infância alegre, feliz, brincando na rua, né? Aquelas brincadeiras de criança ali, de bets, rela ajuda, pega-pega, barata, essas coisas assim, né? Brincando na rua com a molecada. Lá na nossa região a gente fala molecada, né? Aqui acho que é mais piazada, né? Piazada. Lá é molecada. E crescemos, a infância foi assim, né? Muito brincando bastante e tal. Tinha algumas conturbações familiares, porque meu pai não era um pai fiel à esposa. Desde quando ele se desviou, ele teve muitos envolvimentos, assim, extraconjugais. Então isso aí, dentro de casa, era uma pressão muito grande, assim, pra gente como filho, né? A gente via minha mãe sofrer, sabendo, né, de casos e problemas, assim, nessa área, né? Então essa foi as questões, assim, que mais mexiam com o nosso emocional, né? Mas o meu avô, né, que já está em memória, Cides Ramos de Oliveira, e a minha avó Helena, meu avô já era pastor leigo, simples da roça. Então, ele fez parte integral do meu crescimento com Deus, né? Da minha infância, do ensinar, servir a Deus, né? Então, meu pai espiritual foi meu avô. Minha mãe me ensinou muito o caminho do Senhor, mulher muito crente, muito fiel, mulher de oração. Mas a parte de educação cristã, assim, aprender da Bíblia, as histórias bíblicas, o panorama
panorama bíblico, né? Foi tudo com meu avô, né? Então crescemos assim, né? Na igreja, cantando, né? Eu comecei a cantar na igreja desde a infância, 3 aninhos ali, quando eu aprendi a falar. Já Né? falou cantando. Eu tenho na minha memória, né? Primeira vez que o meu avô sempre foi um incentivador da música, né? Do canto, gostava de coral, né? De reunir os filhos, os netos para cantar, né? Hinos antigos. Então eu me lembro meu avô pegando a minha mão, levando eu para frente. O Marquinho vai cantar um hino agora, irmãos, né? Na hora do momento da oportunidade na igreja, né? E ele cantou comigo uma canção que se tornou até um rock aí pra uma banda de gospel, né? Mas a canção Sou uma Florzinha de Jesus. Essa foi a primeira música que eu cantei, né? Sou uma florzinha de Jesus, abra a boquinha para cantar, fecha os olhinhos para orar. Sou uma florzinha de Jesus, sim, de Jesus. Agora eu sou uma florzona, né? Mas na época eu era pequenininho, né? Então eu me lembro, tenho essa memória, né? Uns 3 anos ali, cantei essa música ali com meu avô. E desde então não parei mais, né? Grupo de crianças, escola bíblica dominical. As crianças reuniam tudo, vai apresentar. Então eu cresci nesse ambiente. Tem um ambiente muito de igreja mesmo, né? Interessante. E o negócio de música começou ali e continuou cada vez mais forte. Então, a gente começou cantando, né? Comecei cantando com os corais da família, né? Meu avô era pai de 7 filhos, né? Até então todos a maioria eram solteiros, né? Algumas tias tinham casado, tinham ido morar em Curitiba. Mas até mesmo no final do ano, quando vinham passar o Natal, reunia todo mundo. E como eu e meu irmão somos os netos mais velhos, então a gente cresceu ali. Eu tenho 42, o meu tio mais novo tem 50. Então a gente pegou um pouco ali eles eram rapazes, nós tínhamos 10 anos, 11, 12, né? Eles eram solteiros, então a gente já estava naquela fase que podia cantar junto com eles, né? Como crescemos cantando. Mas a parte da música em si, no sentido de instrumentos musicais, né? Foi com 11 anos de idade. 11 anos de idade que eu comecei. A nossa igreja estava sem músicos. O meu tio tocava guitarra na igreja, se casou e mudou. Foi morar numa cidade aqui, inclusive não é tão longe da nossa região, cidade chamada Rio Negro, próxima, divisa com Mafra, Santa Catarina. Aqui, quem vai para Irati ali, pega a direita, né? Ali tá Rio Negro, essa cidade. E um outro músico que tocava também foi para São Paulo. Então a igreja nossa ficou quase 5 anos sem músicos. E era muito difícil, porque o meu avô, embora cantava, não sabia tocar, né? Então você imagina, chega um culto de terça, quinta, sábado, domingo. Antigamente tinha culto 4, 5 vezes por semana, né? Aí imagina, o meu avô ficou 5 anos sem ter música na igreja, né? E eu e meu irmão sempre gostamos, né? Tinha interesse, né? A gente via alguém tocando, a gente ficava olhando na mão, se eu pudesse tocar. Quando era criança, né? Ficava brincando na guarda dos bancos de madeira, né? Como se estivesse tocando um teclado. Ou o guitarrista tocando lá, a gente tava assim com a mão, né? Fazendo de conta que tava tocando. E minha mãe, percebendo isso aí, colocou a gente para fazer uma aula de violão, né? A minha mãe sempre foi zeladora da igreja, né? Ela e minha tia, irmã dela, recebiam 1/4 de um salário mínimo para limpar a igreja. E com esse pouquinho dinheiro que elas recebiam, ela investiu para que eu e meu irmão fizesse aula de violão. Não tinha professor evangélico, né? Na época aí estava no auge Leandro Leonardo, Chitãozinho Chororó, né? Essas músicas sertanejas aí, 1991, 92, né? Era o que tocava, era isso. Então os professores ensinavam aquilo que se tocava, né? E aí um dia eu falei para ele, olha, Wagner, o nome dele, eu falei, Wagner, eu tô aprendendo porque eu quero tocar na igreja, quero ajudar meu avô. E eu queria tocar um hino. Ele falou, não, pode ver na próxima aula aí um louvor aí, eu vou te ensinar. Você sabendo cantar ele, eu cifro pra você. Eu falei, não, beleza. Aí eu levei a canção Eu Te Louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Uma canção antiga. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Levei esse louvor. E ele cifrou. E eu fiquei ensaiando isso no violão, né? Treinando bastante tempo.
Aí, um culto de Natal, eu falei, vou pedir oportunidade pro vô, né, pra cantar esse hino. E aí o vô chegou lá na igreja, eu tava lá já ensaiando aquele hino pra me tocar na guitarra lá da igreja. E aí eu sempre chamei meu avô de pai, né? O meu avô sempre teve referência de pai. Meu pai eu chamava de papai. E meu avô chamava de pai. E daí meu avô chegou em mim e falou assim: Nossa, Marquinhos, tá tocando bem já, hein? Falei, não, pai, eu só sei tocar esse hino só. O senhor me dá a oportunidade de me cantar esse hino? Ele falou, não, vou sim, mas você vai tocar no culto também. Eu falei, mas pai, eu não sei, pai. Não, você vai tocar no culto sim. Pai, não, ó, pai, eu não sei, não tem como eu tocar, porque antigamente era assim, né? Hino do Inário, nossa igreja, por ser uma igreja histórica, né? Então tem um Inário Aleluia, 450 hinos. E mais os louvores, os corinhos, né, que falavam na época, e os louvores avulsos, que abriam oportunidade e as pessoas iam cantar na frente. Como é que eu ia tocar, né, se eu só sabia um hino e 10 notas de violão? Olha lá, se nem isso talvez na época. E eu falei, não, pai, eu não vou tocar porque eu não sei. Aí ele virou pra mim assim e falou assim, você fica quieto, pega essa guitarra aí e toca. E não reclama. Aí murchei, né? Então eu vou, né? Então eu vou. Murchei. Obedecer. E aí começou o culto. Os irmãos foram cantar, eu com aquela guitarra, né? Não sabia o que fazer. Aí o pessoal começou a cantar e eu ficava correndo o dedo no braço da guitarra pra tentar achar o tom da música, né? Tentar achar onde que tava, qual era a nota daquela música. Acabava de cantar um hino, não tinha achado onde estava cantando. Era bem difícil. E outro fator também é que eu sou canhoto. E eu tava aprendendo a tocar violão do lado direito. Então já era um outro desafio pra mim, eu me habituar tocar do lado direito, né? E então tinha esse desafio da mão não ser tão flexível, porque eu estava começando ainda no violão. Mas a gente foi lutando, né? Começou aí, né, a questão da música, né? Foi lutando, os irmãos davam risada, né? Olhavam pra gente e falavam, o Marquinhos não vai dar música não. Coitadinho, ficava com dó de mim, não conseguia tocar. Mas aquilo lá me instigou, né? Eu creio que foi um propósito de Deus, né? Talvez se meu avô não tivesse feito isso, eu não teria me tornado ministro de louvor, né? Porque isso fez com que eu estudasse bastante e depois peguei muita prática de tocar, né? Tocar os hinos do Inário, os hinos antigos, os hinos novos. E se fosse um irmão na frente cantar desafinado, eu tocava até junto com o desafinado. Se ele mudasse de tom 3 vezes cantando hino, eu mudava junto. Conseguia mudar. Já, entendeu? Eu acredito muita que facilidade. E essa facilidade também gerou pelo fato de ter que era a maneira que tinha que aprender, né? Era a maneira. Hoje vai pra internet, tem uma cifra mastigadinha, se tiver meio difícil dá pra descomplicar ela um pouco. Sim. E na época não, né? Tinha Na que época não tinha, escutar. na época não tinha internet. Na época era um caderno, né? Você escrevia ali a música, cantava e o professor cifrava, né? Ou era uma fitinha cassete que você ficava tocando ali, dando pausa para copiar a música, ou era um disco de vinil, né? Que você ficava ali, chegava quase a riscar o disco, né? Para copiar a música que você queria. Então era bem complicado. Mas eu penso que essa geração formou músicos muito, muito bons, porque o fato de você não pegar pronto, né? O ouvido fica aguçado, né? Hoje eu tenho facilidade com tons de música, né? Se alguém der uma nota ali perto de mim, eu sei o tom que a pessoa está fazendo. Se eu for cantar uma música, eu vou sair cantando no tom que realmente ela é. Eu não digo que eu tenho um ouvido absoluto, mas eu consegui aprender a gravar o som, né? Apenas pelo fato de treinar muito, né? Treinar. Então isso foi bem legal. Eu não sou profissional em nenhum instrumento, né? Mas arranho um pouco de cada um, né? Então a minha história foi essa aí, né? Adolescência. Então com 11 para 12 anos eu comecei a tocar. Pastor, então esse chamado musical o senhor descobriu já desde a infância, desde os seus 3 anos. E o chamado pastoral, como que foi esse início aí? Como que foi essa história pastoral? Certo. Bom, então, eu vou concluir aqui a questão musical para chegar, porque é uma coisa que tá ligada à outra, né? Uma legal outra. Então comecei ali com 12 anos, ministrar louvor já na igreja. Aí já aprendi, comecei a pedir pro professor mais músicas, né, para decifrar, hinos e tal. E com 12 anos aí, para 13 anos, de 12 para 13 anos, eu já estava tocando louvor e já era ministro de louvor. Como eu disse que a igreja não tinha músicos, então aquele que tocava tinha que cantar também, né? Então eu sempre já comecei a cantar. Comecei a cantar e ministrar louvor com 12 anos de idade. Então eu tô com 42, faz 30 anos que eu tô no altar, ministrando louvor.
E nesse período aí, depois 14 anos, 15 anos, 16 anos, né, de idade, 17 anos, eu já estava tocando muito bem, já dava aula de música na cidade, né? O professor tinha se mudado, não tinha professor e eu já assumi. Então, com 15 anos de idade, eu já era professor na cidade já. Né? Dava aula de violão já. Né? Depois esse professor voltou, me convidou para fazer show de calouros, tocar baile, essas coisas assim, né? Secular. E vinha me convidar e tudo mais. E confesso que eu me sentia tentado, né? Porque era um mundo que eu não conhecia, né? Porque eu sempre cresci dentro da igreja, né? Então, assim... Mas o meu avô sempre segurou. Não é teu lugar, coisa e tal. Uma vez eu tentei tocar um show de calouros, né? É como se fosse um festival, igual o Canta Gandói. Então, formou uma banda de músicos da cidade para tocar com aqueles que era show de calouros. Então, tinha passado no repertório um playlist lá de 30 músicas lá, cada um, e fazia um ensaio ali, tocava com o cara e chegava na hora e fazia a apresentação, né? E era na praça pública da cidade. Eu fui subir para tocar contrabaixo. Eu devia ter uns 17 anos na época. 17 para 18. E fiz aquele show de calouros ali tocando contrabaixo, mas eu só conseguia mexer o olho e a mão. E o Espírito Santo falava no meu coração, teu lugar não é aqui. Eu chamei pra isso, né? E aí quando acabou aquele show de calouros, eu desci do palco e falei com esse antigo professor meu, eu falei assim, ó, mano, é o seguinte, cara, não me chama mais, né, pra tocar, não é meu lugar, não me senti bem, eu fui chamado para tocar no altar e agradeço o convite, né, e nunca mais aceitei nenhum convite para tocar algo que fosse secular, né. Embora no show de calouros não havia nada assim de grave, né, no sentido espiritual, mas o meu espírito não deixava, porque eu sabia que aquele dom que Deus tinha me dado era para louvor do nome dele, né, era para exaltar a ele, né. Depois disso eu dei aula em outros conservatórios, né, já depois de adulto, depois de como pastor, fazendo audição, Francisco Beltrão, por exemplo, né, a gente sabe dosar e equilibrar o que é, né, a música que é como arte, né, e aquilo que é lixo, né, então a gente sabe dividir. Mas na época, como adolescente, né, se eu tivesse enveredado por esse caminho, com certeza eu estaria tocando uma banda aí secular, tive convites para tocar em bandas grandes na época até, inclusive, falei não, né, mas aí então meu ministério foi crescendo, né? 17, 18 anos. Com 19 anos, aí chega a questão de você perguntou como foi o seu chamado pastoral, né? Isso. Então, como ministro de louvor, fui chegando 17, 18 anos, 19 anos, eu tive uma experiência mais profunda com Deus, né? Pelo fato de eu ter crescido dentro da igreja, nunca ter me desviado, né, dos caminhos do Senhor. Eu tinha propósitos com Deus, né, de viver minha vida para Deus. Tinha as tentações normais como adolescente, depois como período de juventude, por exemplo, como bebida alcoólica. Né. O pessoal ia no churrasco, eu era funcionário público, né? Comecei como office boy com 13 anos e fiquei na prefeitura até eu ir pro seminário. Estava com 21 anos. Então era aquele negócio, ia fazer um churrasco lá, ó, toma cerveja aí, olha aí uma cervejinha. Aí os caras falavam, tu não é homem não, tu não é homem, que homem bebe. Eu, não, obrigado, cara. Então sempre me abstive, né? Cigarro, álcool, né? E aí com 15 anos de idade, quando eu tinha mais essas tentações que vinham, eu dobrei um dia o meu joelho no altar do Senhor. Peguei a chave, falei, mãe, dá a chave da igreja, eu vou lá orar. Fui lá e fiz um voto com Deus, que na minha boca nunca entraria álcool nem cigarro. Tinha 15 anos de idade quando eu fiz esse voto com Deus, né? E eu tô nesse voto até hoje, né? Eu nunca experimentei álcool, cigarro, e nunca fui num baile, uma brincadeira, ou qualquer coisa secular, tipo, eu não sei o que é. Nunca fui. Nunca participei de nada que seja do mundo secular. Na questão musical, que era a minha área, né? E nem na questão de entretenimento, né? Nunca participei assim. Então, essa posição que eu tomei diante de Deus, né, respondendo aqui, chegando nessa questão do ministério, eu creio que isso marcou o coração de Deus. E foi onde Deus começou a alargar minhas fronteiras, né? Porque quando tinha 15, 16 anos de idade, eu comecei a servir a minha igreja local, não só como ministro de louvor, mas como líder de jovens, por exemplo. Comecei a servir como líder de jovens, fazia sabadão gospel, eventos, evangelismo na parte da tarde, sair entregar panfleto para convidar para o culto, louvorzão à noite, no sabadão. E quem se dispõe, né, a fazer algo para Deus, Deus sempre vai acrescentar no ministério, Deus sempre vai chamar para coisas maiores. E
quando eu tava com 19 anos de idade, eu tava numa crise emocional, questão assim de relacionamento. E isso me deixou mais sensível. E quando Deus vê que a gente tá mais sensível, é onde Deus chega, né? E nesse momento que eu tava nessas crises emocionais assim, Deus começou a falar a respeito do meu chamado. Deus já tinha falado comigo a respeito do meu chamado quando eu tinha 15 anos de idade. Tinha 15 anos de idade, eu estava um dia na casa de uma irmã que orava. E Deus usou ela para falar comigo que eu tinha sido escolhido desde o ventre da minha mãe. Deus tinha um propósito na minha vida para ministério. Eu tinha 15 anos de idade. Mas eu achava que era um ministério local, né? Eu ajudava meu avô, meu era pastor. Falei, poxa, vou ajudar aqui. Depois, ainda com 15 anos de idade, Deus usou uma segunda irmã, Maria André, querida, mulher de oração. E eu estava ministrando louvor e ela mostrou uma visão. Ela falou assim, eu acabei de ministrar louvor, sentei. E ela falou assim, Deus tomou ela em línguas, né? E Deus usou na boca dela e falou assim, Marquinhos, eu não sei o que Deus tem na sua vida, mas enquanto você estava ministrando louvor, Deus me deu a visão de um CD de ouro tocando. Então, alguma coisa Deus vai fazer na sua vida. E foi em 1993 para 94. Tava começando os CDs na época. E eu fiquei todo empolgado, né? Falei, puxa vida, será que eu vou gravar um CD, né? Teve uma visão disso, né? Feliz, né? Olha, tem a ver com o meu chamado. Mas até então eu estava em stand-by. Aí com 19 anos de idade, Deus começou a falar novamente. Aí Deus começava a usar. Vi um pregador na igreja pregar. Deus, no meio da pregação, ele parava de pregar e Deus começava a falar comigo. No meio do chamado, né? Aí foi onde eu comecei a acentuar a minha leitura bíblica. Comecei a ler muita Bíblia. Li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse no período aí dos 19 anos. Aí cheguei no meu avô e falei para ele, pai, eu quero ir pro seminário. Nossa igreja tem 2 seminários no Brasil, né? Tem um seminário em Cianorte e um seminário em Anápolis, Goiás. Então, os pastores da Igreja Presbiteriana Renovada, geralmente os jovens, né, que têm o desejo do ministério, são enviados a esse seminário para fazer o seu bacharel em teologia, né? E eu falei pro meu avô, falei, pai, eu quero ir pro seminário. Deus está queimando no meu coração, pai, o chamado. E tá muito forte dentro de mim. E aí ele falou, meu filho, então se você deseja ir pro seminário, você precisa começar a pregar. Porque no seminário você vai ter que pregar. E aqui você não prega ainda. E até então só ministrava louvor, né? Eu era ministro de louvor. E eu falei, pai, tudo bem. Eu vou começar a pregar então. Então o senhor me escala, o senhor me dá a oportunidade, eu vou começar a pregar. E aí ele falou, outra coisa, você tem que falar com o pastor presidente nosso, que era a nossa igreja de Japorá, uma congregação da primeira igreja de Cianorte, né? Então, a igreja do campo de Cianorte. Tem que falar com o pastor Paiva, né? Para colocar o seu nome à avaliação pelo conselho da igreja local, né? Eu falei, não, tudo bem, eu vou falar com o pastor Paiva então. E eu fui. Fui falar com o pastor Paiva, era junho de 2000. E aí o pastor Paiva falou assim, meu filho, candidato ao seminário, quando vem falar comigo, eu sempre fico 1 ano em espera. Como falta 6 meses para começar as aulas de 2000, aliás, era junho de 1999. Junho de 1999. Como falta 2 meses para começar as aulas já, então não tem que ter 1 ano de espera para provar o seu chamado, para ver se você tem chamado, para ver se você tem convicção, para ver se realmente no período de 1 ano é isso que você quer mesmo, né? Eu confesso que eu fiquei bem triste com o pastor Paiva, porque eu cresci na igreja, tocava desde os 12 anos de idade. Aí, na hora que eu tô pegando fogo para ir pro seminário, ele fala para me esperar 1 ano. Balde de água fria. Balde de água fria. Mas fui submisso. Falei, amém, pastor Paiva. Tudo bem, eu vou esperar esse ano. E, né, vou aguardar o tempo certo. Né? Daqui 1 ano eu vou procurar o senhor. Pode anotar na sua agenda. E ele falou, amém, então, vou te aguardar. E nesse período aí, então, de 6 meses, meu avô começou, de 1 ano, aliás, meu avô começou a colocar nas escalas de pregação. Né? Eu lembro até hoje, o meu primeiro sermão foi Efésios 6, Armaduras de Deus. Né? Peguei sobre as armaduras de Deus. Fui na frente do espelho da minha mãe, na penteadeira, né? Não sei se tem esse linguajar aqui, né? Minha penteadeira. É o lugar de pentear o cabelo, né? Onde tinha os utensílios da mulher lá. E eu fiz o meu sermão, fui pra frente do espelho, preguei o sermão inteirinho na frente do espelho, né? Peguei minha Bíblia, minhas anotações e fui pra igreja. Tremendo, né? Mas preguei. Né? Os irmãos foram
foram bondosos, né? Que acabou o culto, ô Marquinhos, você foi bem, parabéns, olha, isso mesmo, e tal, né? E eu falei, meu Jesus, né? Os irmãos são muito graciosos, né? Porque achar que eu preguei bem, né, na primeira vez, né? Mas foi muito bom. E ali eu fui desenvolvendo a pregação, aí depois meu avô colocou como superintendente da escola dominical. O superintendente da escola dominical é aquele que pega a revista da igreja. Nossa igreja tem uma revista com estudos bíblicos, né? Com escola de ensino, onde o professor superintendente tem a responsabilidade de lecionar para a igreja. Né? Então aí meu avô chegou uma revista nova do Apocalipse, desde o capítulo 1 até o último capítulo, e ele falou, essa revista aqui é você que vai ministrar. Nas suas mãos, se prepara. Aí eu caí para os dicionários, né? Na época, não era tão evoluído ainda nessa questão da internet, né? E fui pesquisando e fazia mapas geográficos e tal, né? E preparei as aulas, ministrei aquelas 17 lições sobre o Apocalipse, né? Então foi assim que começou meu chamado pastoral, né? Respondendo ao Eduardo aí, né, Eduardo? Começou com 19 anos com uma crise emocional, onde Deus despertou o chamado, né? E ali comecei a servir ainda mais na igreja local, né? Isso é o que eu acho interessante assim dizer, né, para vocês. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu quero ir para um seminário, eu quero ser um pastor. Mas se ele não serve na igreja local, se não é disposto a fazer na igreja local, como ele quer ir já para um nível, né? Maior. Então a minha visão é a seguinte, aquele que serve na igreja local é aquele que Deus levanta para voos mais altos. Né? Eu tenho que ter frutos onde eu estou. Eu preciso estar disponível a servir onde eu estou. Né? Quando eu estou disponível a servir ali onde eu estou, então é onde Deus começa a levantar. Né? Então, meu chamado foi assim, servindo sempre, né? Desde os 12 anos. Servindo. Né? Desde pintura da igreja, reforma, carregar banco. Faz tudo. Tudo. Né? Eu e meu irmão sempre fomos servos para servir, né? E ajudar o vô, né? E aí, com 19 anos de idade, né, que eu tive esse despertamento, aos 20 para 21 anos, falei com o pastor Paiva, ele me deu essa prova de espera. Passou um ano, eu fui no gabinete dele em Cianorte. Falei, pastor Paiva, eu estou aqui falar com o senhor. O senhor falou para mim que eu deveria esperar um ano. Passou um ano, hoje completa um ano que eu falei com o senhor. E eu quero dizer para o senhor que a chama que ardia no meu coração continua e ainda está muito mais forte. Queria que o senhor me enviasse para o seminário. Aí ele fez algumas perguntas para mim ali, eu fui respondendo, aí ele falou, então agora eu vou enviar você para o conselho local da igreja, né? Porque a nossa igreja presbiteriana é uma igreja que é composta por um conselho local, né? Então tem o pastor, que é o presidente da igreja, e tem os presbíteros, né? Como a igreja de Cianorte é uma igreja grande, devia ter na época uns 8 ou 9 presbíteros, né? Então reúne para uma reunião para fazer os assuntos deliberativos da igreja, né? Pastor com seu conselho. E aí, nós do lado de fora da porta, né? Vamos chamar um candidato aí pro seminário. Abre a porta e você entra lá naquela roda, né? E homens lá para te sabatinar, né? Aí, cada um fazia a pergunta que queria. Por que você quer ir pro seminário? Tem certeza do seu chamado? Você namora, não namora? Qual a sua idade e tal, né? Então, me sabatinaram lá de todos os lados para ver se ia aprovar. Aí, quando... Amém, muito obrigado pela entrevista, você sai e fica esperando lá de fora. Aí eles vão debater o seu nome se eles virem você chamado. Tá pronto. Aí chamam para entrar novamente, você está aprovado pelo seminário, nós vamos te enviar agora ao presbitério. Não é nem ao seminário. E a nossa igreja é dividida por presbitérios, né? Nós temos 55 presbitérios no Brasil, né? E aí, nesse presbitério, tem uma diretoria regional. E essa diretoria é composta só por pastores, né? Presidente, vice-presidente, secretário executivo, né? E assim por diante. Primeiro secretário, tesoureiro, né? Hoje eu faço parte da minha diretoria regional, né? Na época lá, eu fui levado ao presbitério. Aí fui junto com o pastor meu. Eu no presbitério tem uma comissão de análise de candidatos ao seminário. Então monta-se uma comissão lá com 2, 3 pastores. Senta com o candidato. Você tem que levar tudo documentação. Toda documentação que comprove que você não tem problema, questão Receita Estadual, Federal, Serasa, antecedentes criminais, tudo quanto é tipo de documento que prove que você está realmente limpo. Sem saber se vai ser aprovado, você leva tudo. Porque lá a sua documentação é jogada à mesa. E aí os pastores vão conferir se está tudo ok e vai fazer
as entrevistas tudo de novo. E aí os pastores, de onde você é? Quem é o seu pastor? Qual é o seu nome? Quantos anos você tem de conversão? E tudo, né? Como você sentiu convicção do seu chamado e tal. Aí me aprovaram no presbitério. Aí eu falei, opa, agora eu tô no seminário, né? Não. Me aprovaram no presbitério. Aí quando chega no seminário, você tem que passar pela mesa do seminário para ser aprovado. Nossa. Terceira fase. Igreja presbiteriana não é fácil não, viu? É por aí, né? Você não cai no ministério de paraquedas, né? A nossa igreja é uma igreja muito criteriosa na questão do obreiro, né? Muito criteriosa, muito, assim... É o zelo, na verdade, né? Para que realmente aquele candidato que vá para frutificar, né? Aí, quando chegamos no seminário, aí passa por uma psicóloga. A psicóloga vê que você passou no teste da psicóloga, né? Para ver se você tem nenhum distúrbio emocional, se já foi ex-dependente de drogas, por exemplo, né? Nossa norma da nossa igreja, por exemplo, se uma pessoa foi dependente químico, ele tem que esperar 4 anos para ir para o seminário. Se ele se converter e com 2 anos ele querer ir para o seminário vai barrar. Porque é aquele período que fala da limpeza, né? Que Sim. vai 4 anos para limpar mesmo o organismo. Então, para que não evitar uma pessoa ter uma recaída lá e tudo mais, né? Eu fui aprovado pela psicóloga, né? Não está aprovado. Aí depois que aprova a psicóloga, vai para a diretoria do seminário. Lá está o diretor do seminário, vice-diretor, toda a mesa, o corpo, né? Docente. E aí lá eles vão te sabatinar mais uma vez para aprovar o seu nome. Então é a banca do primeiro, seu pastor, segundo, conselho local, terceiro, presbitério, quarto, a diretoria do seminário. Quarto estágio. Graças a Deus passei, né? Em todas essas provas aí, esses testes, né? E aí ingressei aí para 4 anos de curso teológico, né? E durante esse curso teológico, mas o pastor nunca pensou, ele sempre foi convicto do chamado, nunca pensar, não vou desistir ou algo parecido. Sim, então, olha, eu sempre tive um chamado pastor, quando eu tive esse chamado de Deus, no meu coração sempre foi uma convicção que eu tinha de que o meu chamado seria pastoral. Embora envolvido com a música, né, desde os 12 anos, mas eu queria ser pastor. Queimava no meu coração que eu ia ser pastor de ovelha. Porém, eu não tinha um perfil. Eu era aquele cara que eu acho que na igreja, todos que olhassem iam falar, não, mas o Marquinhos pro seminário. Até porque falaram, né? Mas não era pelo fato, por exemplo, de eu dar mau testemunho, ou de ser uma questão nesse aspecto assim, moral ou espiritual. É porque o meu jeitão era diferente. Parecia que não tinha perfil. Não tinha perfil, porque, exemplo, um jovem quando se convertia, usava roupinha social, né? Antigamente muito isso aí, camisinha por dentro e tal. E é o jeito que eu tô aqui hoje. Eu sempre fui. E eu, gordinho, né? Nunca gosto de roupa apertada. Então, o que o gordo usava na época? Era roupa, camiseta tudo estampada, um tênis de skatista, uma calça de skatista, tudo cheio de bolso, para disfarçar a gordura, né? Então, minhas roupas eram todas assim. Né? Embora eu nunca andei de skate, mas aqui na região eu falo os carçudos, né? Eu era tipo um carçudo, tá vendo? Aquele cara que andava com calção largo, camisetona. Então, ou seja, tocava, cantava na igreja, mas o meu estilo, o meu jeito de se vestir, as pessoas pré-julgavam, né? Pra época. Tipo assim, as pessoas não olhavam o coração da gente, né? Olhavam a aparência, né? Então, assim, eu não tinha perfil, aparentemente falando, mas Deus que sonda o coração, né? Ele sabia que o meu coração era rendido e entregue a Ele. Então, eu creio que isso foi a chave para que Deus, né, me fizesse perseverar. Aí, quando eu fui para o seminário, né, respondendo essa questão da sua pergunta, Kelvin, muitos irmãos da minha igreja falavam, o Marquinhos não vai aguentar o seminário. 6 meses ele está em Japorá de novo, não vai aguentar. Alguns familiares também falavam, o Marquinhos não vai aguentar no seminário. Tinha muito essa questão, né? O Marquinhos não vai aguentar, o Marquinhos não vai aguentar. Porque o seminário, a rotina era bem pesada, né? Você levantava 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, o despertador levantava, a primeira coisa, arrumar sua cama. Uma disciplina bem tipo militar. Levantava, arrumava sua cama. 6h15 batia o sinal para o devocional. Então, nesse devocional, ou você tinha que estar orando, ou você tinha que estar lendo a Bíblia. E passavam os professores com a prancheta ali, fazendo a ronda. Pegasse o cara dormindo, puxava a coberta. Ô meu irmão, ei, não levantou ainda não? Pastor que você vai ser aí dormindo, todo mundo tá no devocional no seu quarto, a gente morava em 3, 4 colegas, né? Então era, né? Então arrumou a cama, vai, faz sua higiene pessoal,
Bateu o sinal lá, a sirene. Então, ou você vai pro pátio andar orando, ou vai pra capela, né, que era uma igreja que tinha dentro do seminário, para ter o seu momento de oração ou leitura bíblica. Fazia 15 minutos de devocional. 15 para 7 batia o sinal do café. Então, todos os seminaristas iam pro refeitório. Tomava o seu café quando era 7h05, 7h10, batia o sinal da primeira aula. E as aulas iam até meio-dia. Meio-dia. Era uma maratona, assim, bem puxada de aula, né? Então, e outra coisa também, muita leitura. Eu sempre fui péssimo em leitura, nunca gostei de ler, sabe? Eu era aquele tipo de aluno lá no 2º grau que o professor falava, ó, leia o livro e faz um resumo. Eu li o começo, o meio, o final e fazia o resumo lendo 10 páginas. Preguiça de ler, sabe? Meu português sempre foi péssimo, tinha dificuldade de falar, dificuldade, né, nessa questão. Então, e o seminário, né, o que o teólogo precisa ter? Leitura. Você precisa ler o tempo todo. É a prova da página 50 a 120. Amanhã, de um dia para o outro, você tinha que desenvolver aquilo lá. Então, tinha esses desafios. Porém, diante do que você falou, pensou em desistir? Eu nunca pensei em desistir. Eu passei por crises, dificuldades, questões financeiras, porque nós pagávamos um salário mínimo para estudar. E como era internato, né? Então, você tomava café, almoçava, jantava, né? E prestava serviço também para o seminário, né? Lavar louça, cortar grama. Manutenção do seminário é feita pelos alunos. Então eu tive dificuldades financeiras, alguns momentos que eu fiquei devendo para o seminário, momentos em que a gente tinha essas questões emocionais, né? Mas a minha oração diante de Deus, em muitas madrugadas, sempre foi: Deus, não me deixe sair daqui envergonhado. Minha oração para Deus sempre foi: Deus, não me deixe sair daqui, Senhor, envergonhado. Eu quero sair daqui no meu 4º ano com a minha bandeira da vitória erguida. Minha oração sempre foi essa. Sempre, 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 sempre. Por quê? Porque sempre tinha baixas. Nós começamos uma turma com 65 alunos. Foi a maior turma da história do seminário. De 2001 a 2004. Nós formamos em 50. Então ficou 14 pelo caminho. E foi a maior turma da história do seminário que já se formou no Seminário Presbiteriano Renovado em Cianorte. Nunca teve uma turma maior que a nossa, até hoje. Então, nesse período aí, a gente via tanto alunos da nossa turma declinando, como do 2º ano, 3º ano, 4º ano. Gente que por mau testemunho, cometeu um pecado, foi excluído do seminário, né, expulso, né, e coisa e tal, ou problemas familiares. Então, quando eu via isso aí, gerava no meu coração muito temor. Então, sempre falava: Deus, não me deixe sair daqui envergonhado, Senhor, não me deixe sair daqui. Porque para mim, como seminarista, eu desistir, eu sair de lá, seria como um ato de reprovação, né, diante de Deus, diante dos homens. E eu tinha muita convicção. Eu falava: Deus, não me deixe, Senhor, que nada aconteça comigo aqui que me faça parar. Quero me formar, eu quero sair daqui com a minha vitória, né? Então, Kelvin, foi isso aí. Perseverei ali até sair no 4º ano com a bandeira da vitória. Então esse período de seminário é uma 5ª prova pro chamado, né? 5ª prova. E porque eu acredito, a gente acompanha, né, pastor e tudo mais, sempre passa por muita luta e coisa, porque se a pessoa não tiver convicção realmente do chamado, diz tchau. Mas tem que ter convicção do chamado. Tem que ter muita convicção do chamado. E assim, e outra coisa também que é interessante, embora o seminário tenha bastante pressões, lutas espirituais, tive muitas experiências profundas assim com Deus, experiências espirituais, sobrenaturais, experiências com relação ao mundo espiritual, a você sentir presença de demônios no quarto, e você ter que, o demônio vir te enforcar na sua cama, você ter que clamar o sangue de Jesus ali para conseguir sair daquela situação ali, né, de opressão que vinha, e levantar em pé: eu te expulso em nome do Senhor Jesus, está repreendido em nome de Jesus, sai daqui, você não entra mais aqui, e voltar a dormir. Então o ambiente do seminário, embora é um ambiente espiritual, um ambiente assim, cheio da presença de Deus, né, porque todo mundo estava ali para o mesmo propósito, mas também era um ambiente onde o inimigo jogava suas setas, né, onde o inimigo queria fazer com que muitos desistissem ou caíssem, né? Até mesmo que situações de pecado ou situações emocionais, né? Depressão, coisa e tal, e outras situações. Porém, o seminário também traz proteção.
no seminário você está blindado. Porque você tá atrás de você tem uma diretoria. Você vai para uma igreja fazer uma escala, como um seminarista, por exemplo, o pastor te convida um seminarista para ir, você vai lá, faz a sua escala, faz a sua pregação e você volta para aquele ambiente de segurança. Quando você se forma, aí é a prova final. Então, assim, é muito interessante essa questão do ministério, né? Porque você passa pela avaliação do seu pastor, vai para um conselho local, vai para uma diretoria regional, vai para uma avaliação de um psicólogo, depois a diretoria do seminário. Aí você entra num casulo. Aí ali você está blindado, porque você chega lá, você tem o almoço pronto, né? Tem sua jantinha pronta, vai fazer a escalinha, volta, você está naquele ambiente, sai de férias, vai visitar a sua família, né? Vai ver a mãe, ver o pai, ver os familiares, volta. Mas a hora que você se forma, Kelvin, aí você fala, Deus, agora é só o Senhor da minha vida. Entendeu? Então, tipo assim, o seminário é assim, ó. Primeiro ano é aquela experiência de você ver anjo para todo lado. Primeiro ano é o ano é o ano assim que mais gostoso. Ah, meu Deus, você vai orar de manhã, você sente o Espírito Santo, parece que tem anjo andando naquele pátio seminário, era aquela coisa assim extraordinária. Chega o segundo ano, aí você começa matéria, teologia, filosofia e tal, aí você vai entrando em xeque algumas coisas no seu coração, algumas matérias pesadas, densas, né? E aí você vai entrando naquele, meu Deus, mas olha, eu não sabia isso e coisa e tal, né? Chega no terceiro ano, aí vai aprofundando filosofia, sociologia, né? E muita teologia. É um momento que muitos seminaristas entram em crise. Né? E, graças a Deus eu sempre filtrei muito. Eu sempre falei, Deus, eu quero reter o que é bom. Meu coração sempre teve assim, quero reter o que é bom, Senhor. Aquilo que é bom, aquilo que vai edificar, aquilo que vai ser útil para o meu ministério. Mas quando chega no quarto ano, a gente costuma dizer que no quarto ano que o cara se converte. Por quê? Porque o primeiro ano o cara chegou convertido. Segundo, terceiro ano, o cara vai desvia porque é filosofia, é sociologia, é matérias que... Né, psicologia que mexe. Chega no quarto ano, você fala, meu Deus, é agora, Senhor, agora... Por isso que eu falo do casulo de proteção que o seminário traz. Agora, Senhor, Senhor, é o último ano meu aqui. Deus, o que vai ser de mim ano que vem? Será que eu vou ter um campo? Será que vai ter uma igreja que vai me convidar? Será que o meu presbitério vai me dar oportunidades? Né? Porque o seminário não forma pastor, o seminário forma bacharel em teologia. O seminário forma um teólogo. Mas quem te faz pastor é a igreja. Quem te faz pastor é um rebanho. Não existe pastor sem rebanho. Né? Pastor só é pastor porque tem rebanho. Então, quando chega no quarto ano, você se formou, pegou teu canudo e você fala, Deus, agora, Senhor, é o Senhor da minha vida. Aí toda aquela proteção que você tinha e acaba, e é você e Deus, né? Se apresentar o seu presbitério, a sua regional, se colocar à disposição de um campo e esperar aquilo que Deus vai ter para sua vida. Isso mesmo, pastor, que eu ia perguntar até para o senhor. Quando o pastor concluiu o seminário, o pastor, a partir dali, voltou para a igreja local lá do seu avô? Ou o pastor já iniciou em uma igreja? Não, eu voltei. Aí, quando eu saí do seminário, eu voltei para casa da minha mãe. Né? Fui para casa da minha mãe, a igreja ali. Meu avô já tinha aposentado. Quando eu fui para o seminário, o primeiro ano meu de seminário, meu avô ainda era o meu pastor. Aí, como ele já tinha passado os seus 70 anos, eu tô cansado, vou deixar agora vir alguém mais jovem e tal. Meu avô foi pastor 41 anos. E você vê, meu avô foi um pastor, considerado pastor, porém ele era um presbítero. Ele nunca teve a nomenclatura pastor, embora pastoreava, mas era um presbítero. E na Presbiteriana Renovada, um presbítero também pode cuidar de uma igreja, né? Era da roça, né? Mas aí ele falou, agora eu quero me aposentar, vou parar de pastorear. Aí veio um formando. Então, eu estudei com o meu pastor durante 3 anos no seminário, foi um colega que eu estudei ainda 1 ano com ele no seminário. Ele era quartanista, eu era primeiranista. Aí ele se formou e foi ser pastor da minha igreja. Então eu fui, voltei à minha igreja local, me apresentei ao meu pastor, né? E fui ao presbitério, que o meu presbitério era o presbitério de Cianorte, nem era o presbitério oeste. Hoje eu faço parte do presbitério oeste do Paraná, né? Que é a nossa regional, vai desde Guarapuava, Pitanga, Ubiratã, Goiôerê, Toledo, Alvorada, Toledo, e vai sair lá em Araxacã do Rondon, Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu pega essa cinta até Pato Branco, Francisco Beltrão, Tandói, né? É uma região muito grande a nossa região. E eu fui e apresentei o meu presbitério de Cianorte, né? Falei com o meu pastor, olha, eu estou aí à disposição para campo, né? Aí faz uma carta, se colocando à disposição do presbitério, um documento, entra com um documento do presbitério, do seu presbitério, e eu fui com o documento. Quando eu cheguei no meu presbitério, eu apresentei meu documento, minha carta, ó, eu estou formando, né?
Estou formado, gostaria de pastorear uma igreja. E não tinha igreja para mim. Então, aí o presidente do presbitério, na plenária, falou, olha, nós vamos dispensar, né, o Marcos Ronaldo Oliveira Alvarenga, né, esse é meu nome completo, porque nós não temos campo, né, então você fica livre para procurar campo em outros presbitérios. Aí eu liguei para o meu presidente nacional da igreja, falei para ele, né, falei, ó, pastor, eu sou nascido na igreja Presbiteriana Renovada, eu amo essa igreja em que nasci, uma igreja que eu gosto do perfil pastoral dela. Eu não gostaria de sair da minha igreja, eu gostaria de continuar nela, porque eu tive convite para ser pastor auxiliar na Presbiteriana Independente, que era uma igreja também de origem presbiteriana, porém tradicional, e tive convite para abrir uma igreja, inclusive, em Presidente Prudente com um amigo meu, que tinha formado junto comigo, abrir uma comunidade. E tive um convite também para pastorear uma igreja em Cascavel, igreja Renascer, Presbiteriana Renascer. Porém, meu coração não tinha aberto para... Não era o que eu queria continuar na minha denominação. E aí eu falei com o presidente da igreja, o presidente da igreja falou assim, olha, seminarista, você formou e Deus tem um chamado na sua vida, e se Deus te chamou, Deus tem uma igreja para você. Então vem para a reunião nacional nós, eu vou apresentar você para os presbitérios do Brasil e de repente algum presidente de presbitério vai ter alguma igreja no Brasil que precise de um pastor, e você pode ter um convite. E aí eu fui. Fomos para o órgão missionário da igreja, que é em Assis, o nome do órgão é MISPA, Missão Priscila e Áquila. É o órgão que manda missionários para o Brasil todo e para o mundo todo, né? Nós temos aí missionários em mais de 30 países, né? E a reunião da Nacional, que era o quê? Todos os presidentes de presbitério do Brasil inteiro vai para essa reunião, que é reunião administrativa da igreja. Então vai o presidente e vai o tesoureiro, prestar conta, prestar relatório, os livros atas. Nossa igreja tem muito essa questão de prestação de conta, né? A gente sempre está debaixo de uma autoridade. Então eu fui para essa reunião, aí chegou lá, estavam os presidentes do presbitérios do Brasil inteiro, presidente, vice-presidente, tesoureiros. E o presidente falou, nós estamos aqui com 3 formandos, não era só eu, tinha mais 2 colegas que tinham se formado também. Estamos com 3 formandos aqui do seminário de Cianorte, estão sem campo, mas são pessoas idôneas, gente que tem documentação correta. E se algum pastor aqui do Brasil aqui tiver precisando de um pastor para ingressar, para cuidar de alguma igreja, eles estão à disposição, procure eles, fale com eles, que eles estão abertos a campo. E aí, quando ele apresentou, teve o intervalo ali para o café, um pastor de Alta Floresta, Mato Grosso, veio falar comigo, olha, eu tenho uma igreja em Carlinda, Mato Grosso, de repente vamos ver para você ir para lá. Outro pastor do presbitério região Triângulo Mineiro, Barros Cartone, pastor de Patrocínio, Minas, falou, tem uma congregação também nossa lá, de repente vamos ver para a gente ir para lá. E o presbitério Oeste do Paraná, que eu faço parte, o presidente dele, o pastor, na época era o pastor Gilberto, e o pastor Eli, vice-presidente, veio me procurar. Porque quando o pastor Eli era seminarista, ele fazia escala na igreja do meu avô. Então lá ele via eu tocar, ele via eu cantar, porque eu era ministro de louvor da igreja. Né? E aí ele lembrou que a igreja em Francisco Beltrão estava fechada há 5 anos sem pastor. O campo missionário que estava parado. E daí ele chegou em mim e falou assim, você é o neto do irmão Alcides? Falei, sou eu mesmo. Rapaz, estou lembrando de você, né? Você não é que tocava lá, que cantava na igreja? Falei, sim, sou eu mesmo. Rapaz, nós temos uma igreja de Francisco Beltrão que está precisando de um pastor lá. Faz 5 anos que está sem pastor lá, a igreja está fechada. Você não tem coragem de ir lá reabrir a igreja? E eu, a simplicidade, falei, tenho. Né? Não conhecia nem a região sudoeste do Paraná, centro-sul, igual aqui. Nunca tinha ouvido nem falar, né? Que existia. E eu falei para ele que tinha coragem. E ele falou, quanto você quer ganhar para ir para lá? Eu falei, olha, pastor, tem que ver o que é necessário para se manter o básico. Eu sou casado, estou casado há 1 ano. Eu tinha me casado no meu 4º ano de seminário, né? Fiz 3 anos solteiro e 4º ano casado. Falei, então eu vou ter que pagar um aluguel e sustentar eu e minha esposa. E na época lá ele falou assim, olha, eu vou ver se a gente consegue uns 2 salários para você ir para lá. Era bem pouco, viu? Para uma realidade de Francisco Beltrão, pagar aluguel, água, luz e se manter, era muito pouco. Mas eu aceitei, falei, não, vamos lá. E aí passou 15 dias, eu tava mudando para Francisco Beltrão. Entendeu? Sem conhecer, né? Nada. Então, assim que funciona, Kelvin, né? Se formou, você passa por mais um desafio. Vai ter uma igreja para mim, né? Não, e daí, pelo que o pastor falou, e eu sei um pouco da história, chegou numa igreja que tava sem pastor. Sem pastor. Teve que praticamente começar a igreja Comecei do zero. Comecei do zero, mano. Francisco Beltrão foi uma prova de fogo.
Eu costumo dizer que quem passa por um campo difícil, missionário, depois vai estar preparado para qualquer outro campo. Porque eu cheguei na igreja, era uma igreja assim, um terreno grande, né? Aqui tá meu celular, né? Vou mostrar para a câmera aqui, né? Então, isso aqui era o terreno da igreja, aqui era a frente do terreno. A igreja era um salão de 70 metros quadrados construído ao fundo do terreno em vertical. Então, era uma casinha, uma porta estreitinha. Não era nenhum formato de igreja. Só sabia que era igreja porque estava escrito na beira do beiral da igreja para ser renovado. E quando eu cheguei na igreja, a igreja tinha 19 cadeiras, aqueles assentos de palha, que usa muito em regional aqui, né? Uns eram assentos de palha, outros assentos de um plástico enrolado. Desses assentos, tinha 5 cadeiras que tinham assento completo. As outras todas estavam com assento rasgado, já perfurado, outros, né, sentavam, já ficava vazando para baixo, né? A pessoa. A igreja não tinha som. Tinham roubado o som da igreja. A igreja estava com 3 luzes sem pagar, 3 águas sem pagar. Tinha cupinzeiros de né, no pátio do gramado da frente da igreja inteira. A igreja estava abandonada, né? Estava parada. Não é que abandonada, estava parada porque não tinha pastor. E tinha 3 pessoas ali para recomeçar. 3 pessoas. Um mês que eu estava na igreja, 2 dessas pessoas saíram da igreja. Por causa do meu jeito. Porque eu já usava barba, chega lá, esse pastor de barba. E eu de calça jeans, calça taquetel. Aí o irmão lá era radical, que é negócio de uso e costume, né? Pastor aqui que anda com essas calças aqui, pra nós nem é crente. Porque pastor aqui que usa barba, pra nós não é crente, não. Eu enfrentei essa questão da religiosidade, né? Preconceito, né? Isso aí é meio que natural. Hoje já tá mais normal, mas na época, pastor, né? Podia ter barba, podia ter nada. E eu não usava social, sempre uma camiseta, calça jeans. E ele era meio religioso, acostumado todo mundo com terno e gravata. Eu falei, mas que pastor é esse que mandaram aqui? O cara nem usa gravata. Né? Então eu enfrentei bastante dificuldade nesse aspecto aí. E aí eu reabri a igreja. Aí eu tinha que fazer, era horário de verão. Aí eu tinha que fazer o culto das 6 até as 7 para poder fazer o culto antes de escurecer, porque não tinha energia. Aí eu fui trabalhando, na época tinha aquele cheque universitário. Eu fiz uma conta quando eu era seminarista, né? Então eu comecei a pagar as contas da igreja sem ter. Pagando as contas. Pela fé. Pela fé. Comprei 2 sacos de cal de pintura. E comprei aquele xadrez azulzinho. Meti xadrez ali, fiz uma tinta. E eu e minha esposa com brocha pintando furos da igreja. Emprestei uma máquina de cortar grama do vizinho. Fui cortar grama. Pegava óleo queimado de carro. Fazia um furo no meio dos cupim para tentar matar o cupim. Então começamos o ministério assim. Outra coisa, a pé. Andando lá. Beltrão, cidade meio grande. Andava todo culto, andava 2, 3 quilômetros para ir na igreja a pé, mais 2 a 3 quilômetros para voltar a pé para casa. Foi desafio de fogo. Pastor, então, o senhor comentou que a igreja que estava estabelecida ela era bem tradicional, né? E como é que a igreja, nessa igreja, a primeiro momento, não aceitou o pastor como o pastor era? E como foi as ovelhas retornar para a igreja? Como é que foi esse trabalho? Então, na verdade, assim, lá não era nem que a igreja era tradicional. Tinha um irmão lá que era um presbítero antigo, que ele era tradicional, sabe? Ele tinha um perfil mais antigão, já era um senhor de 60 e poucos anos. Aí eu cheguei lá com 26 anos, né? 25 para 26, na verdade, né? Fiz 26 quando eu já estava morando lá. Então, você imagina, chega um jovem de 25 anos para pastorear uma igreja, né? De cavanhaque, costeleta comprida até aqui, né? Usando um estilo normal de se vestir, sem aquele... Né? Então esse irmão aí, ele ficava medindo eu, né, de cima e embaixo, e falou, não, esse cara aí não é pastor, né? Desviado. Então foi ele no caso, sabe? Não foi essa igreja, até porque não tinha membro. As pessoas ali, a última vez que teve pastor lá, tinha tido 48 membros na época, quando o último pastor passou por lá. E quando ele saiu, que ele não aguentou a pressão, esse pastor saiu porque era muita pressão esse campo, esse pessoal foi migrando para as outras igrejas, né? Então era muito normal, assim, eu comecei a me apresentar para a cidade, aí eu fui tentando o quê? Exemplo, esse casal, que esse senhor que era bem radical, saiu da igreja, mas ele tinha filhos que eram jovens. Então fui atrás do filho, fui atrás do genro, tá entendendo? Olha, eu tô chegando aqui, me dê uma oportunidade. Pois é, nós já estamos em outra igreja faz 2 anos. Olha, se vocês quiserem dar uma oportunidade de caminhar com a gente, né, pra gente recomeçar o trabalho. E eu consegui reunir, depois de uns 2 meses ali, 7 pessoas. Né? E era muito normal, assim, eu estar passando para conhecer a cidade, conhecendo pessoas, andando pelos comércios, e as pessoas falam, eu fui da sua igreja.
sério? É, na época do pastor Bonfim, que era o último pastor, né, que tinha ficado mais tempo lá. Puxa vida, ai, que igreja você é? Ah, agora eu sou da Quadrangular, outra, agora eu sou da Assembleia, outra, eu sou da Batista, outra eu sou... Então, tipo assim, tinha muita gente que tinha sido da igreja, né? Mas ovelha mesmo pra caminhar comigo não tinha. Então foi assim, entendeu? Esse período foi um período de prova mesmo. Muita tipo, prova. Esse realmente foi a prova do chamado. Prova do chamado. Eu tinha tudo pra desistir. Tinha tudo pra desistir do chamado ali nesse início do meu ministério. Porque nesse período aí, a igreja não tinha nada. Aí o que acontece? Eu comecei a trabalhar, e aí nisso, quando eu reuni essas 7 pessoas que já começaram a dizimar, né? A ofertar, era pouquinho. Aí entrava R$300, R$350, R$150. Na época era isso aí. E aí com esse dinheirinho, a gente foi administrando recurso. Foi onde assim, o chão era vermelhão, tava tudo esfarinhando. Eu comprei uma tinta cinza, como essa mesa aqui, de pintar calçada, né? E fui e pintei a igreja, o chão da igreja. Opa, já melhorou. Daí eu falei, Deus, e agora esses assentos? Aí eu soube que a PAI da cidade tinha um projeto que as crianças da PAI que tinham já essa capacidade motora, tinha uma oficina lá que eles reformavam e trocavam esses assentos, costa e a parte de baixo da cadeira. E eu mandei as cadeiras tudo lá pra PAI e eles refizeram. Eu paguei na época, eu lembro até hoje, foi R$12 cada cadeira. Pra trocar esse... Isso faz ano, hein? Tem 12 anos já isso aí, pra mais de 12 anos. E eu, então... fiz esse projeto ali e a PAI reformou as cadeiras. Aí eu fui comprar um microfone. Aí eu fui comprar uma mesa de som, uma potência que não tinha. Então foi tudo isso aí pela fé, dando cheque meu. Aí muitas vezes não tinha como pagar. Então passei muita crise financeira, né? Muitas crises financeiras, muita dificuldade. Quando eu fui pro seminário, eu tinha uma casa própria, uma casa alugada. 3 anos em Francisco Beltrão, precisei vender a casa própria para pagar a dívida, pagar contas em bancos, dívidas, empréstimos, essas coisas, sabe? Então eu acho que foi um propósito de Deus. Acho que Deus fez assim, eu vou te deixar sem nada, né? Deus me provou de todos os lados, porque quando eu fui pro ministério eu era mais bem sucedido do que depois que eu tava no ministério. Eu tinha uma casa alugada na minha cidade que eu recebia todo mês. Chegou 3 anos em Francisco Beltrão, eu tive que vender a casa, porque ou eu vendia a casa ou eu ia embora. Eu não devia para terceiros, mas eu tinha empréstimo Banco Brasil, empréstimo Caixa Econômica, empréstimo Bradesco, né? Empréstimo Pernambucano, empréstimo Magazine Luiza, que esse dinheiro fácil de loja, né? Isso é uma pegadinha terrível, fácil de pegar, mas é difícil assim, de pagar. Mas mas o que meu desejo, eu era assim, aquela juventude ansioso, eu queria investir na igreja, eu queria que a igreja melhorasse, eu queria que a igreja tivesse um ambiente mais agradável para as pessoas que viessem. Então eu comprei som, comprei instrumentos, comecei a dar aula de música na cidade, fui dar aula em conservatório e fui, né? E a igreja foi vindo. Quando chegou no terceiro ano, eu falei, Deus, arruma uma porta para que eu venda a minha casa, porque eu quero pagar todas essas dívidas em banco e eu vou continuar aqui. Se o senhor não abrir essa porta, Deus, eu vou vender, eu vou embora, vou pegar minha esposa, vou parar de ser pastor. Desisto do ministério. Ia desistir, realmente. Eu tinha falado isso com Deus, né? Foi uma oração assim de desespero. Uhum. E aí, quando foi no dia 30 de dezembro de 2007, meu irmão me ligou pra mim e falou assim, mano, vendi tua casa. Faltando um dia pra acabar o ano. Que era a prova que eu tinha feito com Deus. E aí, tô depositando dinheiro na sua conta. Eu vendi essa casa na época por R$31 mil. Casa de 70 metros quadrados de alvenaria. Casa num bairro bom na minha cidade, né? E aí, eu fui pros bancos e fui pagando tudo. Aí paguei todas as contas. Depois que eu fiz tudo isso aí parece que as coisas começaram a melhorar na igreja, porque eu não tinha aquela pressão, aquele fardo mais, né? Coisa difícil a gente ter dívidas, né? Dificuldade financeira. E aí Deus começou a mandar mais pessoas. Veio um rapaz que era tenente do exército, ele e a esposa, e a gente discipulou ele, ficou com a gente. Depois veio um sargento do exército, ficou, e começou a vir um agente penitenciário. Eu estava abrindo a casa de detenção lá em Francisco Beltrão. E quando eu saí de Francisco Beltrão, a gente já tinha 45 membros, a igreja já tinha uma arrecadação. Nós estávamos em outro endereço, eu tinha alugado. Eu saí do local que era próprio e fui e aluguei um salão mais centralizado. Então a gente já estava assim, num momento bom, tá entendendo? Quando eu saí de lá, eu fiquei 5 anos, né, Francisco Beltrão. Mas saí de lá devido ao meu chamado na área da música também, que começou, foi em Francisco Beltrão que Deus me deu o meu primeiro CD, Francisco Beltrão que Deus me deu o segundo CD. E eu costumo dizer que Francisco Beltrão foi um campo muito difícil, muito árduo, e Deus pegou a pedra mesmo, né, e esmiuçou.
mas também foi onde Deus cumpriu a revelação da irmã Maria, que eu falei que com 15 anos Deus deu a visão de um CD tocando. Passou 14 anos, com 29 anos de idade, eu gravei o primeiro CD em Francisco Beltrão. Pastor, eu vejo uma coisa assim, o senhor falando do Francisco Beltrão, que o senhor passou por todas essas lutas, todas essas dificuldades, mas foi ali que Deus deu o CD e tal. Mas se a gente for para uma reflexão bíblica, né, ali o senhor estava semeando com dor, com sofrimento, tipo, dificuldade, né? Sim. E foi ali que começou, o fruto gerou. Gerou o fruto. Foi ali que Deus cumpriu uma profecia de 14 anos, né? Sim. Então, assim, e outra coisa, eu saí de Francisco Beltrão com lágrimas, com muito choro. Porque eu gostava da cidade. Eu amava os irmãos demais, amo eles até hoje, sabe? Francisco Beltrão foi uma escola ministerial, né? Uma prova de chamado mesmo. Entendendo? Porque ali na cidade eu fui presidente do Conselho de Pastores, né? Cheguei, já me ingressei no Conselho de Pastores, então logo quando eu cheguei eu fui eleito segundo tesoureiro do Conselho e depois fui presidente até eu me mudar da cidade. A gente fez grandes eventos lá, sabe, eventos do Dia da Bíblia. Eu gravei o meu DVD em um desses eventos, entendeu? Legal. Patrocinado pelo Conselho de Pastores da igreja, da cidade. E quando eu saí de lá, eu já saí com o meu segundo CD gravado, guardado na gaveta para prensar. Fui prensar ele em 2011, mas em 2009, quando me mudei, em dezembro de 2009, eu já saí de lá com o meu primeiro e segundo CD. E o meu primeiro CD eu gravei com R$2.000. Eu tinha um produtor da Quadrangular, Júnior, hoje ele é pastor, né? Colega meu, músico, profissional, veio de São Paulo, trabalhava com estúdios lá em São Paulo. E ele falou, pastor, eu ministrava muitos eventos, né? Eventos da Quadrangular, era convidado sempre a ministrar em outras igrejas na cidade. Ele falou, pastor, o senhor tem que ter seu material, o senhor prega em tantas igrejas, o senhor tem composições, músicas autorais, e como o senhor não tem um CD, o senhor tem que ter um CD. E aí eu lembrei da profecia da irmã, lá com 15 anos, falei, rapaz, se eu te falar pra você que eu tenho uma profecia de uma irmã que teve uma revelação, Deus mostrou pra ela um CD tocando. Eu tinha 15 anos. Aí, pastor, tá vendo? É Deus que tá usando eu pra falar com o senhor. Eu falei, mas mano, não tem dinheiro. Como é que eu vou fazer pra te pagar? Ele falou, não. Ó, vamos fazer o seguinte, você faz o teclado, você faz os violões, você faz os Hammond, que são órgãos, né? Toda a parte de teclas você faz. Eu pego só um batera para fazer, eu faço o contrabaixo e nós pegamos um guitarrista. E nós dois produzimos o CD juntos, o arranjo vai ser nosso. E aí eu te cobro R$200 por música. E eu fui pagando parcelado, mês a mês, R$200 por música. Entendendo? 10 parcelas para chegar nos R$2.000. Assim foi o que eu gravei o primeiro CD. Então, meu primeiro CD, tudo que tem ali é a minha identidade, né, musical, né? E quando eu saí e gravei o segundo CD, aí eu já paguei um pouco mais. Aí acho que eu paguei uns 3.000 e poucos reais para ele, né? Mas mesmo assim também foi todos esses instrumentos que eu podia tocar, né? Inclusive backs vocal, né? Já viu o cantor fazer o solo e o back, né? As segundas vozes, né? Colocou tudo. Pastor, então o senhor explicou um pouquinho como é que foi esse período de deserto, mas como que o senhor chegou nessa terra prometida que é o Candoy? Pois é, rapaz. É benção, né, Candoy, né? Então, foi assim, ó. Quando eu saí de Francisco Beltrão, eu saí porque eu comecei a orar a Deus o seguinte. Falei, Deus, o Senhor me deu o CD. O Senhor tem um chamado na minha vida. Eu tenho convicção do meu chamado pastoral, mas também tenho convicção do que o Senhor me chamou para esse ministério do louvor, da música, né? Aí eu falei assim com Deus. Falei, Deus, então é o seguinte. Eu comecei a receber muito convite para viajar. Muitas igrejas me convidando, convites para atender eventos. E aí eu comecei a viajar demais. E a minha igreja, como é uma igreja pequena ainda, eu achava que a igreja ia sentir muita falta de mim. Porque se eu viajava, tinha lá 30, 40 ovelhas que ficava sem um pastor duas vezes por mês. Eu tinha muito convite. Aí eu falei, Deus, o CD está aqui, o chamado é do Senhor, o Senhor tem aberto essas portas. Se o Senhor tem um plano que eu fique aqui em Beltrão, eu tenho viajado muito e eu tenho percebido que isso tem atrapalhado a igreja local. E eu quero que a igreja continue avançando. Então o Senhor abre uma porta de uma igreja grande, estruturada, em que eu possa ir pastorear, mas não ser o pastor principal, ser um co-pastor, parte de uma equipe, onde eu possa ter essa flexibilidade de viajar e não fazer falta na igreja. Fiz essa oração com Deus, passou uns 4, 5 meses, eu recebi um convite de uma grande igreja, em Goiuerê, para ser co-pastor. O pastor lá era colega meu e ele era co-pastor. E o pastor que ele era co-pastor teve um AVC. Teve que ser afastado do ministério naquele momento. E ele precisava agora de um co-pastor para ele. Como ele me conhecia, né, sabia do nosso caráter, do nosso trabalho.
Ele falou, Alvarenga, eu quero você comigo. No meio dos pastores aí na minha denominação, eu sou conhecido como Alvarenga, né? Pastor Alvarenga. E ele falou, quero você comigo aqui, né? Vamos ir para Goiôerê trabalhar comigo. E aí eu fiz uma prova com Deus. A minha prova com Deus foi assim, Deus, se for unânime no conselho a aprovação de que eu vá, né, na época ele tinha acho que 8 presbíteros no conselho dele, né? Porque tem que passar pela aprovação do conselho. Sim. Vamos convidar o teu pastor, ele tem um ministério de louvor, nós vamos dar 2 agendas por mês para ele poder viajar, atender convites e coisa e tal. Se for unânime a condição que eu coloquei, né? Que eu tinha que ter 2 finais de semana para viajar, eu vou. Se ele falar não, um aprovou, a maioria aprovou, mas foi meio dividido, eu vou entender que não é Deus nisso. E aí ele me ligou e falou, é de Deus você vir para cá. Foi unânime no conselho, todos o conselho aprovou a sua vinda para Goiôerê. Aí eu fui para Goiôerê. Eu mudei, dia 18 de dezembro de 2009, dia de Francisco Beltrão. Só que olha que interessante. Quando eu mudei para Goiôerê, tudo isso aí para chegar a Candói. Tinha uma irmã lá muito querida, que era membro minha em Francisco Beltrão, e ela tinha familiares em Umuarama, né? O marido dela foi assumir um concurso ali de agente penitenciário, e ela foi de férias um dia para Umuarama, e quando ela voltou, ela me falou, pastor, Deus usou, quando eu falei que eu ia embora, não sei pra igreja que eu estava indo embora, ela falou assim, pastor, eu já sabia, porque Deus tinha usado uma profeta. Eu fui orar na casa de uma irmã lá, profeta de Deus, e oramos, e a hora que eu estava saindo, já indo pro portão da casa, ela falou, irmã, volta aqui. E eu voltei, ela falou assim, ó, o teu pastor vai mudar. Deus me mostrou que o teu pastor vai mudar e vai assumir, vai pastorear uma outra igreja, mas manda para ele o recado que o tempo dele lá também vai ser curto. Olha só o que Deus falou. E essa irmã falou isso para mim. Eu fui para Goiôerê pensando que eu ia ficar lá muitos anos. Era uma igreja que tinha mais de 800 membros. Uma igreja renomada, né, na cidade, já uma igreja muito sólida. Como o pastor tinha pedido. Como eu tinha pedido. Eu tinha estrutura que não fizesse falta a minha ausência quando eu estivesse viajando, né, atendendo o convite através do CD. E eu fui para essa igreja, comecei a fazer meu trabalho ali, pastoral, como co-pastor. Foi lá que eu comecei a fazer rádio, né? Comecei a fazer rádio e desenvolvi outras áreas do meu ministério. E aí, quando passou 2 anos e meio que eu estava em Goiôerê, teve uma necessidade de um pastor aqui em Candói. E nesse período que eu ia eu tive o convite para vir aqui para Candói, eu estava querendo transicionar o meu ministério para ficar só itinerante. Né? Eu estava assim, transicionando o meu ministério porque eu tinha muito convites de agenda, viajava em muitas igrejas, né, em vários estados. Então eu pensei assim, bom, eu preciso fazer uma base do meu ministério em Maringá ou Londrina. Então eu tinha um projeto assim, eu vou preparar uma base 2012. Comecei em 2012 com esse projeto. Eu vou preparar uma base ministerial, fazer alguns recursos, algumas economias financeiras. E eu vou me mudar ao final do ano para Maringá ou Londrina, fazer parte de uma igreja. Né? Se algum pastor quiser utilizar o nosso ministério para dia de semana, para culto da vitória, restauração, aconselhamento pastoral, que é uma área que eu gosto muito, rádio, enfim, o que tiver, estou à disposição, mas eu tenho os finais de semana livres para viajar. É porque eu atendi a média de 30, 35 igrejas por ano, viajando. Aí eu falei assim, tá chegando o momento de eu dar um voo mais alto, de eu deixar o ministério pastoral integral e ir para o ministério extralocal, ministério mais itinerante. Então comecei em 2012 com esse projeto. Quando chegou em abril de 2012, o presidente do presbitério me ligou e falou assim, Alvarenga, nós precisamos de um pastor em Candói. O pastor que era pastor lá está saindo por motivos pessoais e precisamos de um pastor e eu sinto que é você que deve ir para lá. Você tem um ministério de louvor, já é um pastor experiente, já tá, na época eu já tinha 8 anos já, né, de pastorado. E eu sei que se a gente mandar você para lá, a gente não vai ter problema, vai ser um pastor que vai fazer um bom trabalho lá e a igreja precisa lá de alguém que tem esse ministério seu. E eu falei, meu Deus do céu, né? Eu tô querendo ir para Londrina, para Maringá, ficar perto de um aeroporto. Agora eu vou para Candói, perto, né? Longe do aeroporto. Né? Já fui pesquisar na internet, né? Meu Deus, o aeroporto mais perto, 300 e poucos quilômetros, né? Cascavel tava começando ainda o aeroporto na época, né? 210 quilômetros. E eu falei, meu Deus, e agora? E eu tava viajando bastante já assim, porque eu tava fazendo agendas longe. Agendas que eu pegava voo direto em Maringá, Mato Grosso, Rondônia, né? Em 2012, eu estava com a minha agenda do ano fechada. No mês de abril, a minha agenda do ano de 2012 estava fechada inteirinha. Desde o início até o final, até dezembro, eu já tinha agenda fechada. E eu ia me mudar aqui para Candói e essa logística minha ia aumentar muito. Né? E daí eu entrei em crise, né? Em guerra com Deus. Deus, mas Senhor, Candói, Senhor, mas Pai, né? Sorteio na minha vida. Aí comecei a ligar, pedir conselhos pastorais, né? Amigos, pastores.
Liguei para um pastor de Guarapuava, amigo meu, pastor Gilberto. Liguei para um pastor amigo meu que era itinerante em Foz do Iguaçu. Liguei para um pastor amigo meu de ministério, o pastor Davi Maia, de São Paulo, que era um parceiro que eu tenho também, que também tem um ministério itinerante. Liguei para o meu pastor que me batizou, o pastor Paiva de Cianorte. Liguei para um pastor amigo meu de Joinville. Multidão do Conselhos da Sabedoria. Liguei para vários. Né? Porque eu falava, Deus, fala comigo, me mostra em sonho, dá uma revelação. Deus não mostrou em nada, galera. Deus só usou os amigos para me dar conselho, mas uma revelação assim, sobrenatural, Deus sonhar, coisa e tal, não tive. Né? Embora eu busquei muito em Deus, Deus me deu, mas eu fui recebendo conselhos. E os conselhos foi, não, vai, assuma a igreja. De repente você vê que não é aquilo que você gostaria ou tal, tudo bem, você continua o teu projeto que você tem e tal, né? Todos os pastores foram me dando esse conselho. Então eu vim para Candói meio empurrado. Né? Fizemos um culto de despedida lá em Goiôerê, parecia um culto fúnebre. Né? Aquele culto que toda uma igreja chorando, né? A gente chorando, os irmãos nos honraram muito, nos encheram de presente, sabe? Eu vim com o carro cheio de presente. As crianças faziam cartinhas, né? Para minha esposa, que era professor da escola dominical, para nós. Sabe, muitas coisas assim que tocaram meu coração. E aí eu cheguei aqui em Candói, uma manhã de segunda-feira, e com meu coração dilacerado, porque eu não tinha entendido o que Deus queria da minha vida aqui. E aí, os 3 primeiros meses aqui em Candói, eu saía com meu carro pela rua para chorar. Né? Nós tínhamos grandes desafios na nossa igreja, aqui, né, local, grandes desafios. Precisávamos fazer um trabalho de revitalização, de restauração. E aí eu falava, Deus, tem misericórdia de minha vida, Senhor. O que eu estou fazendo nessa cidade, né? Eu falava isso aí com Deus. E aí eu saía com o meu carro, né? Pra dar umas voltas aqui na cidade, que cidade pequenininha, né? Você engata a segunda, já acabou, né? Cidade de primeira, né? Entendeu? Cidade de primeira, né? Quando você engatou a segunda, já foi. Mas aí eu falava, Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu fechava os vidros do carro e eu gritava, Deus, o que eu tô fazendo aqui? Senhor, me tira daqui. Crise emocional, sabe? Até que um dia minha esposa, né? Deus usou ela. Tava no meu quarto chorando, já fazia uns 3 meses que eu tava na cidade, em crise, né? E ela falou pra mim assim, chegou no quarto e falou assim, chega de chorar, homem. Eu tava na gaveta do criado, vendo as lembranças, as homenagens que os irmãos de Goiânia tinham feito pra mim, e eu olhava aquilo lá e chorava, Mexia com o emocional. O coração do pastor tava lá em Goiânia. Eu não tive em Goiânia, mas estava naquele projeto que eu tinha feito para o final do ano ir para o ministério, para centralizar num grande centro. Nem tanto a igreja, mas um projeto que eu tinha, eu tinha essa convicção de que era Deus que estava naquilo. Os seus planos. Mas na época eu falava, não, Deus está me direcionando, eu tinha aquela convicção de que era Deus que estava fazendo aquilo. Né? Eu vim por obediência. Para te falar bem a verdade para vocês hoje, eu não tenho assim uma resposta de Deus espiritual nesse aspecto. Mas como a gente anda em obediência, onde a gente for, Deus vai honrar. Eu vim aqui para Candói em obediência ao Presbitério Oeste do Paraná, a minha liderança regional, e aos conselhos que eu recebi dos pastores. Então, não tem como dar errado, né? Só se a gente mesmo falhar. Sim. Mas quando você anda em obediência, por mais que que possa não ser aquilo que realmente ia acontecer, mas Deus vai falar, não, ele andou em obediência, né? O princípio da obediência abre portas, né? Então o que acontece? Minha esposa chamou atenção, para de chorar, onde já se viu? Você tem que erguer tua cabeça, agora nós estamos morando aqui e nós temos que fazer o nosso melhor aqui, vamos em frente. E aquilo lá despertou meu coração, falei, não, chega, já parei, já levantei, falei, chega de chorar então e tal. E aí daí eu comecei a trabalhar no seguinte princípio. Se a igreja de Candói não é um perfil de igreja que eu sonho, eu quero fazer da igreja o mais parecido com aquilo que eu sonho para uma igreja. Se a cidade de Candói não era a cidade como a cidade que eu sonhava ser, eu quero fazer dela a cidade mais parecida com aquilo que eu sonho para ser uma cidade. Se as minhas ovelhas não são aquilo que eu gostaria que fosse uma ovelha, eu quero fazer delas uma ovelha mais parecida com o que eu sonho de ovelha, uma igreja. Então, a partir disso aí, a minha visão foi investir. Então, a gente foi investindo na igreja, investindo, melhorando, investindo. Eu nunca parei de investir. Eu gosto muito de investir na igreja, em tudo, na questão de estrutura, equipamento e tal. E eu venho
né, trabalhando nisso durante esses 9 anos e meio. E trabalhando na restauração da igreja, né? A igreja, graças a Deus, tem caminhado bem, tem seus desafios como qualquer igreja, né? A gente, como pastor, costuma dizer que igreja só muda o endereço, né? Os problemas sempre são os mesmos. Mas, assim, eu posso dizer que nós temos, graças a Deus, uma igreja abençoada, bem consolidada, né? Uma igreja que está caminhando, né? Como Paulo diz, não que já temos alcançado, mas prossigamos para o alvo, né? Daquele que nos chamou, né? Nesse período dos 3 meses ali, uma vez, eu lembro de uma vez que a gente tava conversando e o pastor relatou que nesse período surgiu uma música, né? Eu no quarto chorando, se eu não me engano. Isso daí foi quando eu fui gravar o último CD. Eu vou contar isso pra você, então. Mas, assim, só concluindo esse aspecto aí, né? Sim. Então, eu cheguei em Candói desse formato, que foi a sua pergunta, né? Cheguei em Candói nesse formato. Hoje vivemos felizes, temos muitos amigos, né? Graças a Deus me dou bem com todo mundo, né? Não tenho inimigos, né? A gente procura caminhar em paz com todos, né? Onde eu chego eu sou muito bem recebido, né? Hoje eu saio de Candói para viajar, a saudade é de voltar, tá entendendo? Aqui minha filha chegou com 6 anos, hoje ela tem 15. Aqui nasceu meu filho Azaf, que tem 4 anos, né? Então a gente já tem uma história, né? São 9 anos e meio na cidade, né? E graças a Deus, né? A gente está bem estabelecido. Hoje eu estou em paz, né? O meu ministério de viagem e agendas diminuiu bastante, somente com a pandemia agora zerou, né? Mas já veio diminuindo ano a ano. Mas eu não tenho mais essa guerra, essa crise no meu coração, né? Porque o meu ministério mudou muito aqui. Ficou um ministério mais local. Então hoje eu tenho paz no coração, né? Trabalho tranquilo, né? Paz no meu coração, com harmonia e graça de Deus. Mas respondendo a sua pergunta, né? Dessa músicas que nasceram, aí foi um outro momento. Foi porque assim, eu cheguei em 2012. Então eu tinha lançado meu primeiro CD em 2009. 2011, quando eu estava em Goiânia, eu lancei meu segundo CD. E aí quando eu cheguei aqui em Candói em 2012, aí 13, 14, 15, 4 anos que eu estava aqui, eu falei, Deus, acabou meu ministério esse local, porque as agendas foram caindo, eu estava vivendo um pouco de crise ainda. Os convites foram diminuindo. Quando eu cheguei aqui, eu tinha um convite para ministrar num evento, aniversário de uma igreja em Cuiabá. Pastor Gleidson, colega meu. E eu tava, a minha logística era Goiânia ao aeroporto de Maringá, 140 quilômetros. Viaginha rápida. E aí, quando eu me mudei, eu tive que. As agendas longe, eu tive que comunicar aos pastores: ó, tô morando agora de cidade, o meu deslocamento para o aeroporto mais que dobrou o valor da despesa, né? E geralmente as igrejas, quando nos convidam, elas pagam ali combustível, pedágio, né? Seu translado. E aí eu falei, pastor, eu me mudei, eu tô morando agora em Candói. E ele falou, onde fica isso? Eu falei, ó, tá aqui perto de Guarapuava e tal. 365 quilômetros do aeroporto de Maringá. A passagem já estava comprada para mim no mês de junho, ministrar lá. E aí, quando eu cheguei lá no aeroporto, eu montei dentro do carro dele em Cuiabá, ele virou para mim e falou assim, ó, Varém, o que você veio com o seu ministério? Onde você foi se enfiar, rapaz? Pelo amor de Deus, você que tem um ministério desse perfil aí, você tinha que estar morando em Londrina, em Maringá. Você foi para um lugar onde você vai ficar escondido, onde não tem... Deu uma pastoral no assim, eu falei, meu Deus. Então, todas essas questões, assim, na época, né, mexeu muito com o emocional. Eu falei, meu Deus, será que eu estou no lugar errado? Né? De fato, as agendas foram diminuindo, por quê? Porque a logística foi aumentando, né? Qualquer agenda, o convite que eu for atender hoje é 300, 400 quilômetros. Antes era bem mais próximo, né? Então, nesse período de 4 anos aí, eu fui nessas crises emocionais que eu passei, eu parei de compor. Meus violões eu deixei na igreja, eu sempre tive instrumentos em casa. E acabou a perspectiva de gravação, porque eu falava, Deus, onde eu vou gravar um CD? Candói não tem, em Guarapuava eu não conhecia ninguém com perfil, né, para esse tipo de gravação. Ou eu tinha que ir para Francisco Beltrão, ou eu teria que ir para Curitiba. Para gravar um CD de maior nível, teria que ser Curitiba ou São Paulo. Aí eu falei, Deus, o que o Senhor quer de mim, Senhor? Será que morreu meu ministério? Será que acabou? Os convites diminuíram? Deus, eu estava no meu quarto, deitado na cama chorando e falando, Deus, será que foi o fim? Eu te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor me deu 2 CDs, eu pude viajar bastante, conhecer bastante igreja, servir bastante, né? Mas, Senhor, eu achava que teria mais, né? O meu ministério continuaria nesse aspecto. E aí Deus falou comigo na cama, eu ouvi uma voz audível no meu ouvido. E Deus falou assim, como você quer que eu te dê canções se nem o seu violão está mais aqui na sua casa?
como você quer que eu encha os seus lábios se você não tem dedicado esse tempo para mim aqui? Eu ministrava louvor na igreja, né? Como sempre fiz, servia, atendia os convites, mas eu tinha me fechado porque eu achava que não tinha perspectiva de um projeto novo de gravação. Era meia-noite, eu falei para minha esposa, amor, eu vou lá na igreja. Ela falou, mas onde já se viu? Ir na igreja não é dessa? Eu falei, não, é que Deus mandou eu ir lá na igreja, pegar o meu violão. Ah, então beleza, então vai. Aí eu passei aqui na igreja, peguei o violão e comecei a dar voltas de carro nas ruas da cidade, chorando. Senhor, foi uma restauração, né? No meu coração ali, interna. O violão tá aqui, Jesus, Senhor, o Senhor quer de mim. Aí chorei bastante andando pela cidade, fui, guardei o carro. Fui pro quarto da minha filha, ela era pequena, tava dormindo no nosso quarto, fui pro quarto dos fundos da casa. Sentei no chão do quarto e falei, Deus, o violão tá aqui. Abra os meus lábios para que eu possa compor canções a ti. Mano, naquele dia Deus me deu 5 louvor. Eu abri a boca e comecei a cantar e eu gravei a canção que é título do meu novo CD. Autor da salvação. Cantemos, santo, santo, a Jesus, o autor da salvação. Né? Naquele dia eu compus eleva os meus olhos para os montes, de onde vem meu socorro. Meu socorro vem do Senhor. Né? Gravei essa música. Compus essa música. E compus uma música sobre sonhos. Sonhos. Acabei nem gravando ela. Sonhos, eu tenho sonhos. Tua palavra veio a mim. Tua palavra veio a mim. E me fez sonhar. E me fez acreditar. E me fez tomar novos voos. Uma canção que tava, ó, me arrepio até agora de... Porque essa canção nasceu para um momento assim que eu tava vendo. Concluindo, dentro de 15 dias eu estava fechando um contrato para ir gravar em São Paulo, num dos melhores estúdios de São Paulo. Nossa. Estúdio DSA, estúdio do Dinho Clava, é filho do pastor Davi Clava, da Batista da Lapa, já em memória, né? Uma igreja de 10 mil membros lá em São Paulo. E o estúdio dele é um estúdio frequentado pelos maiores nomes da música, tanto gospel quanto secular. Aí Deus me colocou lá naquele estúdio, no meio de grandes, né? E pessoas assim da música. Daí foi onde eu falei, não acabou. Deus ainda tem alguma coisa para fazer na minha vida nessa área da música, né? Então foi assim, Kelvin, né? Essa experiência que você perguntou. Então, pastor, o senhor comentou sobre toda a sua trajetória aí, mas o senhor não falou sobre a família. E como que foi conciliar a família em meio a esse turbilhão de emoções, mudanças, a igreja, uma nova cidade? Como é que foi para a família? Como é que foi a família? Pois é. Olha só, mano... Eu tenho que começar do começo, do zero. Né? Do zero. Vamos do zero aqui. Sempre é um desafio, né, para a família. E o meu desafio começou já a questão do meu namoro, né? Eu sou casado com a pastora Suzete Alvarenga, né? E o começo meu ali já foi no namoro, né? Não citei essa parte, não veio uma pergunta focada nisso, né? Mas é importante aqui eu relatar. A minha esposa e minha filha na fé. A minha esposa, ela veio, né, do catolicismo. Quando eu conheci ela, eu era candidato ao seminário. E ela era católica, praticante, catequista da igreja católica. E eu fiquei evangelizando ela durante mais de um ano. Para que Deus desse uma experiência para ela, que ela entendesse o porquê da minha fé, o porquê, né, do meu chamado. E foi, assim, bastante batalha nesse aspecto. Por quê? Porque eu estava indo para o seminário no ano posterior e eu estava namorando ela, que era ainda uma jovem católica. E a norma do seminário é muito clara. Você não pode ir namorando para um seminário alguém que não professe a mesma fé. Então, se chegasse o dia de eu entrar no seminário e ela não tivesse ainda demonstrado uma conversão, eu teria que romper meu namoro e ingressar no seminário. O meu ministério, o namoro. E eu comecei a orar a Deus, toca o coração dela para que ela possa entender, para que ela possa pedir o batismo, que tinha que ser algo voluntário, espontâneo do coração dela. Quando foi no mês de dezembro, eu ia em fevereiro, começava as aulas. Em dezembro ela pediu o batismo e se batizou. Então Deus, salve pelo gongo, né? Oh Deus, o Senhor fez a obra. Aí nesse período que eu fui pro seminário, ela era nova convertida. E aí já começou a namorar um cara que batizou em dezembro, fevereiro o namorado foi pro seminário, ficar 4 anos dentro do seminário e ela lá fora me esperando, recém-convertida, e só ela evangélica dentro de casa.
Então foi Desafio. um desafio muito grande. Nós estamos juntos porque realmente Deus tinha um plano, né? E aí, em 2004, nos casamos. E eu levei ela para morar em Cianorte. Porque aí deixa de ser internato e vai ser externo no seminário. Então começamos ali, né? Trabalhando, ela trabalhando. E eu fazia escala em Cascavel na igreja. Eu viajava, cuidava de uma igreja em Cascavel no meu 4º ano de seminário. Então eu ia para Cascavel sexta-feira, chegava na terça-feira de madrugada, eu chegava em Cianorte, ia para aula terça, quarta, quinta e sexta. Sexta, meia-noite, pegava o ônibus para Cascavel de novo. Então era assim, muito corrido. 2 dias dormindo dentro do ônibus, 3 dias dentro da igreja de Cascavel e 4 dias com a minha esposa. Era assim, muito corrido. Aí quando eu fui para Francisco Beltrão, a gente começando a vida tranquilo, juntos, né? Recém-casado, não tinha filhos. Quando foi mudar de Francisco Beltrão, então havia paz no nosso coração, né? A Rebeca era pequenininha, tinha 3 aninhos. Então foi uma mudança que a gente tinha convicção de Deus. Quando foi para sair de Goiôerê para Candói, aí já foi mais desafiador, né? Aí a gente já tinha aqueles vínculos da cidade, vínculos com irmãos, né? Momento ali já, emoções ali, né? Também já foi um pouco mais desafiador. Aí viemos para Candói, né? Aí aqui a gente estabeleceu, né? E a gente está vivendo, né? Todos esses anos. Agora sim, a renúncia, né? Sobre o desafio da questão familiar é o quê? Talvez o desafio maior é a gente não ver os nossos entes queridos envelhecer, né? A gente mora longe dos familiares. Então acho assim que o maior desafio para mim, minha mãe está com 67 anos. Quando eu me formei, ela não tinha nem 50. Então assim, tinha recém, acho que completado 50 e poucos anos. Então hoje minha mãe tem 67 anos, minha sogra tem 74 anos. E a gente não consegue estar sempre, porque a viagem até a minha cidade de origem é 370, 380 quilômetros. É uma viagem dispendiosa. A gente consegue geralmente ir 2 ou 3 vezes no ano. Questão da pandemia aí, né? E também a gente ficou praticamente 1 ano sem vê-las. Então acho que o desafio maior na questão familiar, né, com essas mudanças, é essa questão assim da gente estar longe de familiares biológicos, né? Porque a gente, como igreja, somos uma só família, né? Eu costumo sempre dizer para os irmãos que a minha família que enganou é o meu meio banho, as minhas ovelhas, né? Que eles conhecem, né? Eu, talvez, melhor do que os parentes que há tempo que não me vê, né? Eles sabem, conhecem o pastor que tem, né? E eu sempre procurei ser um pastor muito aberto e transparente, né? Tipo, sem espírito de religiosidade, né? Sou o que sou, onde sou e com o meu rebanho. Procuro ser transparente. Até quando não tô legal, já percebe, né? Pastor, o senhor não tá bem, pastor não tá bem, né? Então, assim, eu procuro ser humano, né? Porque somos humanos, né? E aí esse é o desafio, né? O maior da família. Não sei se eu consegui responder bem a sua pergunta nesse aspecto, né? Ela respondeu tranquilo essa pergunta. A gente tá tendo um papo legal. E é interessante a gente ver que o chamado vai direcionando e você tem que enfrentar muita barreira, né? Muita coisa. E isso só mostra que realmente é Deus acima de todas as coisas. Sim. Acima de tudo, Deus, né? A gente renuncia, a gente precisa passar por esses processos também para a gente crescer, né? Ministerialmente, chamado e mais, né, pastor? Sim. Eu costumo dizer assim que a única coisa que te segura no ministério é a convicção diante de Deus, né? É a convicção, essa perseverança, né? Essa convicção é o que te faz permanecer no ministério. Saber para que Deus te chamou, né? Não ter dúvida. Por exemplo, me formei em 2004, eu saí da minha casa com 21 para 22 anos para o ministério. Então eu era um jovem, né? Novo ainda. Me formei com 24 para 25 anos. Então era bem jovem. Entrei no ministério já ali, né? 25 para 26 anos, pastoreando igreja. Eu tô com 42. Né? Então, assim, o tempo passa muito rápido, né? Então, se for contar de 2001 que eu saí de casa para 2021, fazem 20 anos que eu saí da minha casa para viver no ministério e tô até hoje. Mas eu sempre tive no meu coração assim que eu nunca gostei de ficar misturando as coisas num sentido assim profissional. Eu tenho embora eu ache importante estudar, tem muitos pastores que fazem outras faculdades, né? Avançam, respeito, não tenho nada contra, né? Até se um dia Deus me despertar para fazer algum tipo de outro curso, eu posso fazer.
Mas no meu coração sempre tive a convicção assim, Deus me chamou para ser pastor. Então eu não quero ter nada no meu coração que um dia possa ser uma válvula de escape para que eu possa fazer outra coisa. Tá entendendo? Porque, Plano B. Plano B. Tá entendendo? Eu não tenho plano B. Meu plano eu tô na mão de Deus. O plano é Cristo. É Cristo, tá entendendo? Porque assim, eu já vi casos de pastores que fez uma segunda faculdade e num momento de crise, deixaram o ministério e falaram, eu vou cuidar da minha vida, não vou esquentar a cabeça com igreja ou com ovelha. E eles foram trabalhar em outras áreas, né? Fizeram mestrado, doutorado, estão vivendo hoje profissionalmente em outras áreas. No meu coração, eu penso que meu chamado é até a morte. E que eu saí da minha casa, porque meu avô me disse uma palavra quando eu falei para ele, pai, Deus está queimando meu coração, chamado pastoral, e eu tenho convicção de que Deus está falando comigo. Ele falou assim para mim, meu filho, aquele que coloca a mão no arado nunca mais olha para trás. E é um versículo bíblico, né? Aquele que coloca a mão no arado não olha para trás. Então essa palavra está no meu coração. Uma segunda palavra também vem de uma canção. Quando eu era seminarista, eu gostava de cantar muito uma canção quando eu estava indo para as agendas, convites de igreja. Era uma canção que fala, Deus tem um plano em cada criatura. Aos pastos ele deu o céu, aos rios ele deu o leito, e um caminho para mim ele traçou. Eu sempre fiz oração de entrega em canção e oração. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho entregou por mim. E não importa onde eu for, eu seguirei meu Senhor, sobre terra, céu ou mar, aonde Deus mandar, irei. Então essa máxima está no meu coração, sabe? Então eu sempre estou disponível para Deus, né? Onde Deus mandar, irei. Então se eu falei, se fiz esse voto com Deus, como eu vou deixar, né? Como eu vou parar o ministério? Então mesmo com lutas, dificuldade, adversidade, né? As questões humanas, porque somos pastores, mas somos humanos como todos, temos família, temos filhos, né? Temos nossas adversidades, mas Deus me chamou, né? Então eu procuro não misturar. Sabe aquele chamado que Elias teve com Eliseu e aí falou, vem e segue-me, e ele foi lá e matou os bois e despediu da família e foi seguir, né? Então eu matei os bois, eu não quero ter bois que me prendam, tá vendo? Então esse é o aspecto que eu penso para o ministério. E não é, o ministério pastoral tem que conciliar muita coisa, né? Tem que conciliar a família, tem que conciliar o ministério da igreja, o pastor ministro de louvor, daí tem o rebanho que tem que ter um cuidado, tem que acompanhar, tem que puxar a orelha às vezes, pegar o cajado e puxar para perto. Sim. Então quebrar a perninha dela às vezes, né? Às vezes precisa quebrar a perninha, jogar no ombro. Engessado de novo. Então, o ministério, assim, ele esgota bastante a gente na questão emocional, né? O pastor sempre tem que cuidar muito da saúde emocional. A família pastoral, né? Não só o pastor. A família pastoral tem que cuidar sempre da saúde emocional, né? Porque a gente desgasta, né? Lidar com pessoas, com conflitos, né? O pastor, ele tá em um velório ali, chorando com a família que perdeu um ente querido, né? Dando uma palavra de consolo. Aí sai do velório e vai para o aniversário onde o pessoal tá sorrindo, dando risada, tirando foto, porque alguém fez mais um ano de vida, né? Aí ele sai daquele aniversário e vai orar para alguém que está enfermo no hospital lá, à beira da morte. Então, se você não souber filtrar, né, e separar esses ambientes e saber, né, do seu propósito, você acaba entrando em muitas crises, né? E no meu caso, assim, a questão também, Kelvin, o meu ministério não é um ministério só pastoral. Deus me deu um ministério levítico, um ministério de música. E isso está dentro de mim, não tem como eu ocultar, né? Então, assim, e deu um ministério extralocal. Então, assim, o que você falando de conciliar? Tem que conciliar tudo. Então, exemplo, eu tenho que conciliar, né, família, esposa, meus filhos. Eu tenho um ministério de louvor que eu sempre caminho junto com eles, ensinando, instruindo, envisionando, né? Desde quando eu cheguei aqui eu estou formando ministério de louvor nessa área. Então eu tô toda semana eu tô com o grupo de célula que tá louvor da célula, é louvor do domingo. Eu sempre estou inserido ali junto. Diferente de um pastor quando tem um ministério só da palavra, então o pastor tem o ministério do louvor, né? Tem o ministério daqui. O meu ministério é um ministério mais amplo. Então, o meu ministério é do louvor também. Então, tudo que tem a ver com louvor na igreja, sempre eu estou sendo consultado. Mesmo que eu não estou viajando, pastor, assim como nós fazemos. Olha, faz assim que vai ficar bom.
Então eu sempre, né, embora eu sempre estou delegando, sempre estou deixando o pessoal desenvolver, quero, né, que cresça, mas ao mesmo tempo, como eu sou referência para eles nessa área, eles não me deixam eu descansar muito, tá entendendo? O pastor tá para não, o pastor tem que ajudar. Aí, além disso, aí o ministério local. Aí o ministério extra-local. Às vezes eu tenho que viajar, a esposa fica, os filhos ficam e eu vou para tocar em outra igreja, né? Sem a pandemia, sempre acontecia isso, né? E agora eu só adotei uma igreja também, que é Francisco Beltrão, que eu tô dando assistência para essa igreja novamente. A igreja ficou sem pastor, né, nesse ano. E a igreja estava correndo risco de fechar suas portas. E eu falei, Deus, eu não vou deixar essa igreja fechar. Depois de 12 anos que eu saí de lá, saber que essas portas fechou. E eu aqui a 143 quilômetros não fazer nada para isso. Então eu assumi a igreja de Francisco Beltrão. E eu tô indo para lá 2, 3 vezes no mês. Eu ia entrar nesse assunto, né? Porque eu já sabia que o pastor tava lá novamente, né? É a mesma igreja que a mesma igreja. A mesma igreja. E tá sendo semelhante com aquela época? Então, hoje a igreja já tem toda a estrutura, né? Porque quando eu cheguei lá, eu deixei a igreja com cadeiras almofadadas, sol e tudo. Então, assim, muito do que tem lá é herança da minha época lá, né? Mas tá no mesmo local ainda. Agora ela voltou para um endereço próprio, né? A igrejinha lá, que era bem simplesinha, com chão de vermelhão, né? Hoje já tem piso, tudo certinho, a igreja meio organizadinha. Mas a igreja ficou sem pastor, não tínhamos pastor disponível no presbitério para assumir esse campo, né? Nesse ano de 2021. E aí, por consequência, como a igreja não estava com muitos membros, né? A tendência era que cada um ia migrar numa igreja e a igreja ia fechar. E aí a regional falou, não vamos ter o que fazer. E eu falei, não, então me disponha a ir lá. E eu vou me dispor a fazer uma escala, mandar pregadores para eles lá, conseguir fazer a agenda da igreja de forma em que os cultos sejam periódicos. Então eu cuido da igreja de Candói, mas eu cuido do louvor lá, olha, as escalas de pregação. Ontem mesmo eu mandei 3 diáconos da nossa igreja para assistir a igreja lá. Porque o pastor de Pato Branco estava dando assistência lá no primeiro final de semana. Aí, segundo final de semana, um amigo meu, membro da Batista da Paz lá, ministra para mim lá. Terceiro final de semana eu vou e faço a ceia. Quarto final de semana, um irmão da Assembleia de Deus ministra para eles lá. O pastor de Pato Branco mudou, sexta-feira. E aí fiquei sem aquele que eu tinha para estar o primeiro final de semana. Então, ontem eu mandei o irmão Saulo, que é membro da nossa igreja, com mais 2 diáconos para ir ministrar na igreja lá. Então, assim, eu tenho que estar preocupado também com o andamento da igreja. E se não bastasse isso, eu desafiei a fazer uma casa pastoral lá para o próximo pastor que for, não precisar pagar aluguel. Então, tinha lá uma construção lá que era 3 salas, para ser uma cozinha, uma sala de criança e um escritório pastoral. E eu transformei aquelas salas em uma casa pastoral com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, né? E nós estamos indo com o mutirão da nossa igreja, a nossa rede de homens aqui. A gente reúne aí 10, 11, 12 homens. Cada 15 dias a gente pega os carros, vamos para lá como pedreiros e serventes. Trabalhamos sábado o dia todo lá, sentando tijolo, né? E agora nós estamos na parte que vamos fazer reboco, acabar o tijolo e fazer reboco. E o nosso desafio é até dezembro deixar uma casa pastoral pronta para um pastor que for morar lá, futuramente, né? E tudo isso sem recurso nenhum. Começamos do zero, né? Do zero. Né? E Deus foi enviando pessoas que ajudou, né? Que tem contribuído. E a gente está fazendo essa obra, né? Então a igreja nossa de Candói adotou de forma voluntária, em ato de amor, né? Sem esperar nada em troca, né? Apenas servindo o reino, né? A Bíblia diz que para Abraão, né? Eu te abençoarei aqueles que te abençoarem, né? Então a gente sabe que a nossa recompensa, né, virá do Senhor, nosso Deus, né? E graças a Deus que nós temos pessoas bem unidas na igreja, né? Homens que sentiram, quando eles viram que eu abracei, eles abraçaram. Pastor, estamos junto com o Senhor. Veja o que precisa, nós vamos estar junto. E o pessoal vai lá, trabalha o dia todo lá, feliz da vida, né? Fazendo a obra missionária, espiritual e estrutural agora, né? Então, você vê o que Deus faz, né? Passou 12 anos que eu saí de lá. Aí Deus fala, não, vou te deixar meio por perto, porque daqui 12 anos eu vou precisar de você lá, então você vai lá construir uma casa e vai cuidar daquela igreja até que se venha um novo pastor. Deus faz umas coisas loucas, né? Usa as coisas loucas desse mundo pra confundir as sábias. E, tipo, nossa, sinalizou tudo, né? O que o pastor fez um tempo atrás lá sozinho. Hoje o pastor tem homens lá ajudando, graças a Deus, né? A fazer a casa lá e Sim. Organizar. Eu tenho um irmão lá que tem me ajudado muito, assim, alguma coisa que eu preciso, né? Ele sempre é meu olho lá, né? Sim. E a nossa rede de homens aqui, né? Que todo
Toda vez que a gente vai, a gente tá indo com 11, 12 homens daqui de Candói, servindo outra igreja lá, né? Então isso é muito bonito. Eu tô muito feliz e honrado, né? Por esse sentimento que Deus deu ao coração, né, dos irmãos, que é obra missionária, né? A obra missionária, você faz sem esperar nada em troca, né? A obra missionária, você doa, você entrega, né? Você apenas entrega. Não estamos pensando na perspectiva do que vai acontecer. Nós não sabemos, tudo está na mão do Senhor, mas a Bíblia diz que Ele cuida da igreja. E a Bíblia diz que as portas do inferno, né, Jesus disse, não prevalecerão contra. Então eu creio que Deus tem uma obra para fazer naquela cidade, né? E Deus tem nos usado mais uma vez para ajudá-los, né? Eu estava lá com 25 para 26 anos, saí de lá com 29 e voltei com 42 para ajudar de novo, né? Então é isso aí. Ai, é história, né? É história, é papo legal. A gente já teve alguns podcasts aqui, a gente conversa e a gente fala, vai ter que ter uma volta, né? Hoje, tipo, geralmente o primeiro é pra conhecer a história e tal. Uhum. De repente, não, o próximo é pra jogar um assunto na roda. Pois não, estamos à disposição. Conversar bastante. Rapaz, anos de ministério, a gente tem muita história, né? Muita experiência vivida, sabe? Eu vou aqui resumindo, né? Sim. Pegando os pontos chaves, né? Mas muitas coisas que a gente já viveu, né? Pastor, o que eu pude perceber, assim, esse amor que o pastor tem pela obra é algo muito do Senhor. Esse dom, né? Um dilema meu de vida, né? É sobre propósito. Às vezes eu sempre fico me perguntando, né? Qual que é o meu propósito, né? Qual que é o dom que o Senhor me deu, né? Parece que ainda não me foi revelado. Me dá uma dica, como é que eu descubro o meu propósito em Cristo aqui nessa terra? Certo. Pois é, mano, olha, eu penso assim, que Deus nos deu dons e talentos. E existem áreas que a gente flui melhor de forma natural. Porque muitas vezes a gente pensa que o propósito da gente é só se a gente estiver servindo numa questão ministerial na igreja, né? Se eu sei pregar, se eu sei cantar, se eu sei fazer alguma coisa que tem a ver com aquilo que é eclesiástico na igreja. Mas muitas vezes o propósito da nossa vida não está relacionado propriamente ao templo, né? Como eu tenho dito, por exemplo, os nossos homens da igreja, né? Os nossos homens estão sendo missionários em Francisco Beltrão, carregando uma carriola de cimento, uma colher de pedreiro na mão, outros carregando um tijolo. A última equipe que eu tive lá tinha um menininho da nossa igreja de 11 anos, que trabalhou o dia todo como se fosse um adulto, uma criança da igreja. Falou pro vô, eu quero ir, ver se o pastor me leva. Eu achei que ele ia chegar lá e ia brincar. Brincar, distrair. Ele chegou lá e trabalhou das 8 da manhã até a hora de ir embora. Então, ou seja, qual é o dom que Deus te deu? Qual é o talento que Deus te deu? Aquilo que você faz que flui naturalmente. Então, é aí que Deus está revelando o propósito, entendeu? Para a sua vida. É porque muitas vezes, né, fala, puxa vida, eu me sinto bem quando eu faço isso. Então, se aprofunde nisso. Olha, quando eu faço bem para alguém, por exemplo, uma questão de obra social. Poxa, isso me faz tão bem, isso me completa. Então, coloque mais força nisso, porque Deus vai alargar as fronteiras, né? Eu gosto de, por exemplo, na igreja, eu sempre estou atento ao andamento do culto. O culto está acontecendo, eu vi que o pregador ficou sem água, eu já corro, saio do meu lugar, vou lá colocar uma água para o pregador. Alguma coisa, um barulho aconteceu. Eu gosto de servir a casa do Senhor. Então, faça isso com excelência, tá entendendo? Então, amplie esse ministério. Então, eu penso que o nosso propósito está o quê? Naquilo que Deus nos deu percepção para ver. Eu sou levita. Levita é aquele que serve, né? Aquele que anda com a bandeja na mão. E muitas vezes eu me questionei se eu tinha perfil pastoral. Hoje eu já estou mais descansado em Deus. Mas por muitos anos eu achava que eu não era pastor. Porque eu falava, Deus, eu sou tão diferente dos pastores. Porque aquela questão da religiosidade, de os pastores sempre, né, tem um jeito mais formal, um jeito mais se colocar, um jeito de vestir até mesmo diferente, né? E eu sempre fui bem comum no meu jeito de vestir e tal. E muitas vezes eu falava, Deus, eu não tenho perfil, Deus, por quê? Porque se tivesse num culto lá que tinha 10 pastores num grande evento, e eu visse que faltou água pro pregador lá, e eu vi que ele tá pregando, e eu vi que a garganta dele tá ruim, eu não media, eu saía do púlpito onde eu tava, onde eu tivesse, corria lá com a água e ia servir. Entendendo? Eu vejo que um diácono, por exemplo, que teria essa função na igreja, não percebeu, eu sou pastor, eu não vou fazer. Não.
Meu ministério sempre foi assim, tem que lavar calçada? Eu tô junto lavando calçada, tá entendendo? Ah, tem que enrolar os cabos do microfone ali no chão, eu tô lá arrumando. Ah, então, ou seja, minha visão na igreja sempre foi assim, desde adolescente, né? Sempre foi servir. Meu coração sempre foi em servir. E aí, muitas vezes, eu falava, Deus, será que eu tenho um chamado pastoral? E até mesmo quando eu cheguei em Candói, por exemplo, eu tive algumas barreiras dessa questão de religiosidade, sabe? Porque as pessoas falavam, esse cara é pastor mesmo, mas esse cara é pastor. Aí em Candói, uma vez, minha habilidade de pastor roqueiro, porque aí fazia uns louvorzão, um sabadão assim de louvor, colocar umas luzes meio coloridas na igreja. Aí alguém passar na frente da igreja, esse pastor é pastor roqueiro. Né? Aí outro, esse pastor, o ministério dele é só de louvor, não tem palavra. Outro, não tem libertação. Tipo assim, sabe? Tipo, julgar o ministério por causa. O livro pela capa. Você tá entendendo? E o meu ministério é pastoral, é de intercessão, é de libertação, é de aconselhamento pastoral, é de servir. Aonde está o reino, eu estou servindo. Então, pastor, como eu faço para descobrir o meu propósito, aquilo que Deus tem para minha vida, hoje e para o futuro? Deus quer te usar nos talentos que Ele te deu. Deus quer usar os recursos que você tem. Porque muitas vezes você fala, pastor, eu queria ter o dom que o senhor tem. Pastor, eu queria saber fazer aquilo que o senhor faz. Não. Você tem que fazer aquilo que Deus te ensinou a fazer. Aquilo que Deus capacitou para fazer. É aí que está o propósito de Deus na nossa vida, sabe? Porque muitas vezes a gente sempre está almejando o ministério do outro. Aquilo que dá certo, né? Se eu pregasse como aquele irmão prega, acho que eu seria uma benção. Se eu cantasse como ele canta, se eu tocasse como ele canta, tem gente que vai pro céu e não vai pegar um violão para tocar. É verdade. Mas nem por isso não tem um dom chamado, né? Então, como eu descubro o meu propósito diante de Deus? Primeira coisa, estar disponível para o que o Espírito Santo quer mover. Segunda coisa, não falar não para quando o sentimento vem no coração. Porque muitas vezes Deus coloca um sentimento no nosso coração, faz, e a gente deixa para amanhã. Não fez mais. Quando Deus falar faz, vai lá e faz. Quando Deus falar entrega, vai lá e entrega. Não retém aquilo que Deus está falando, aquilo que o Espírito está movendo. Quando Deus falar, fale de amor de Jesus para essa pessoa, não retenha. Aborde ela, vai lá e fala do amor de Jesus. Porque muitas vezes nós não somos tão usados por Deus num propósito que Ele tem por causa da timidez. E a gente fala, mas será que Deus está falando? Não. Mas não vou falar. E muitas vezes é naquele momento que tem uma chave, né, espiritual de Deus, né, para Ele alargar as fronteiras do nosso ministério. Então eu penso que Deus fez tudo que fez na minha vida e continua fazendo, pelo fato de Deus sempre ter sido um jovem, desde a adolescência, disponível. A própria palavra vai dizer, né? Quer ser o maior, seja aquele que sirva, né? Exatamente. A palavra vai dizer isso, né? Que exatamente. Nós estamos aqui para servir, né? O Jesus, que é o nosso mestre, o que ele fez? Ele serviu a todos, né? Agora sim, então esse é o primeiro ponto, estar disponível, né? Agora existe, nesse estar disponível, algumas coisas vão se destacar, né? Então ali você vai focar, entendeu? Alguns pontos vai destacar, alguns pontos vai se acentuar mais. Você fala, puxa vida, olha aqui, Deus está mostrando. Porque pode Deus mudar muitas vezes o plano da gente, ou o plano do projeto dele na nossa vida? Pode. Por exemplo, eu achava que eu ia viver só viajando, atendendo convites da música. E hoje eu estou presidindo uma igreja, coisa que eu nunca quis, né? Eu não queria ser presidente de uma igreja, pastorear, ser presidente de um conselho. Eu queria ser parte de uma equipe. E Deus falou, não te chamei pastor da igreja, você vai ser o pastor presidente sênior dessa igreja. Então, ou seja, agora é estar disponível. Então, esse despertamento vocacional é isso. Você vê dentro daqueles dons que Deus te deu, aquilo que mais aflora, aquilo que mais te dá, né? Esse sentimento de ser útil é onde Deus vai te usar mais. Pastor, muito obrigado pela presença, por ter aceito o convite. Tá? Foi muito interessante ouvir a história, ouvir o chamado. O pessoal que está em casa, que vai assistir posteriormente, acredito que também vão despertar um interesse, uma curiosidade maior. Eu creio que pessoas descobrirão até o chamado através disso aqui, porque o propósito do podcast, né, Eduardo, é a gente mostrar para as pessoas
várias visões, várias formas de você de servir a Deus, né? Sim. Porque uns foram chamados para ministério pastoral, no caso do pastor, ministério pastoral, levita, um monte de coisa. Mas tem pessoas que são chamadas às vezes para estar lá no fundo da igreja olhando o cara lá para levar água, né? Sim, exatamente. Então eu creio que essa conversa vai servir muito e a gente quer pastor de novo aqui pra gente compartilhar outros assuntos aqui, abordar temas. Amém. Vai ser uma alegria. Vai ficar muito honrado de recebê-lo. Isso aí. Pastor, muito obrigado pelo compartilhar conosco a sua história de vida. Nossa, foi... eu começava a imaginar a sua história, como que era, como que... Com a cara de detalhe, assim, mas que eu tava viajando, tava na tua história, mas que eu tava um personagem ali na tua história. Muito interessante, né? A gente começa a imaginar como é que foi, né? As dificuldades que o senhor teve, né? Nossa, muito interessante. Eu conheci o pastor só de vista. Agora eu passo a admirar o pastor. Amém. Tudo sua história de vida, sua trajetória. Amém. Muito interessante, né? E o podcast, ele foi criado nessa ideia, né, Kelvin? Trazer para hoje, para mídia, como é a vida do cristão, como foi a trajetória, né? Porque às vezes, hoje é muito fácil, né? Você olhar para a igreja presbiteriana de Quiricandói, né? Você vai ali uma igreja estruturada, uma igreja, um som ali de qualidade, dá para ver que o pastor tem um carinho, uma dedicação grande pela igreja, um zelo tão grande, você vê pela parte de equipamento, estrutura, tudo muito bonito, tudo muito bem pintadinho, zeloso, o zelo que o pastor tem pela obra, né? E que a gente vê que isso é o diferencial do pastor, né? Mas, pastor, muito obrigado por mais essa oportunidade de você estar aqui. E com certeza, né, Kelvin, isso terá mais convites, né? Com certeza. Amém. Quero dizer pra galera curtir esse vídeo, se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais do Zero Podcast. Quero falar também para vocês compartilharem com outras pessoas, porque talvez tem pessoas que não conhecem o pastor Marcos, a história, conhece o pastor Marcos talvez só de vista ou de alguma vez que se esbarrou em Candói, conversou um pouquinho, né? Aqui é interessante para conhecer muito mais. Sim. Então quero agradecer de vocês acompanharem a gente, dar aquela força, fortalece nós. Um grande abraço. Amém. Valeu. Deixa eu dar minha palavra aqui de gratidão aqui, né? Obrigado pelo convite mais uma vez, né? E a palavra aí para os telespectadores, para aqueles que vão assistir o vídeo se você quer ser uma bênção nas mãos de Deus, apenas esteja disponível. Só Amém. isso. Deus não olha a aparência, Deus não olha a estatura, Deus não olha a beleza. Porque se fosse por isso, eu não estaria no ministério. Deus olha um coração disponível, né? Então, minha palavra essa é para vocês que estão aqui, né? Vocês deram um ato de fé aqui, se colocaram à disposição. Sim. E Deus está fazendo desse podcast aqui um momento de bênção na vida de muitas pessoas. Abraço, obrigado a todos. Amém. Amém. Abraço, galera. Fortalece nós.